Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do meu amigo e sócio Ramon Dias, né? Fala galera! E hoje com um convidado pra mim muito especial, pra galera muito especial, pra quem faz concurso muito especial, tem história pra contar, muita bagagem aí, foi meu professor. Ó, hoje vocês sabem que eu sou professor de criminologia, aprendi muito com esse cara aqui. Olha o currículo, vamos lá, ó. Delegado da Polícia Civil de São Paulo aposentado, advogado criminalista, professor de criminologia, direito penal, processo penal, legislação especial em preparatórios para concurso público e na CADEPOL, na Academia de Polícia, na Polícia Civil de São Paulo, autor do livro Manual de Criminologia, hoje pela editora Foco, que inclusive foi o manual que me ensinou criminologia de verdade. Seja muito bem-vindo, mestre Paulo Sumariva. Obrigado, prazer estar aqui, Diego. Obrigado pelo convite, obrigado aí por participar desse podcast, que hoje é o podcast de mais sucesso aí no Brasil, né? Fico muito feliz em ver um aluno hoje, porra, né? Arrebentando aí, que bacana, cara, que bacana. E é legal. Falou que o doutor também é professor da nossa pós, né? Verdade. Eu ia falar depois, mas já falou, é também professor da nossa pós de criminologia e polícia judiciária. Sem dúvida, aliás, é uma das poucas pós de criminologia que nós temos no Brasil, Exato, né? exato. E uma pós aí de muito sucesso, espero que seja, né? Bastante sucesso aí. Se Deus quiser. Começou se destacando essa pós aí, pessoal. Já começou com força máxima aí. Bacana. E pra mim esse episódio é muito especial, porque quando o podcast surgiu, até abrindo um adendo aqui, sempre tem aqueles nomes que eu gostaria de trazer, né? Alguns já vieram aqui, por exemplo, Alexandre Meirelles veio aqui, quem mais? O William Douglas já aceitou, mas não veio ainda. Tem alguns nomes que são especiais, pelo menos pra mim. Meu pai veio aqui, o meu primeiro mentor veio aqui, e agora tem a honra de trazer meu professor que me ensinou criminologia, né? Pô, se hoje a gente tem alguma relevância na internet pela criminologia, que eu aprendi com o professor Paulo Sumariva. Bacana. Eu queria saber agora, de curioso mesmo, como é que foi o início da sua jornada? Se desde sempre você quis ir para a área de concurso público, para a área policial, como é que foi? Bom, vamos lá. Época de escola, né? Terminei a faculdade, terminei o colegial e fui ser bancário. Caramba! Fui ser bancário, tinha lá meus 17 anos, fazia faculdade de Direito à noite, né? Fui ser bancário, fui 1 ano e meio bancário. E assim, poxa, não estava muito feliz como bancário, não. Aí na época o meu pai me incentivava a fazer concurso. O meu pai não é da área de concurso, nunca foi, meu pai me incentivou e aí eu comecei a prestar concurso, aquela coisa de vocação, né? O que abriu eu prestei. Então eu prestei para oficial de justiça, escrevente e passei para investigador de polícia. Ah, você foi pra tudo? Eu prestei para tudo e passei para investigador de polícia. Mas estudava mesmo? Se preparava mesmo? Sim, estava preparando, fazendo faculdade, trabalhando, aquela coisa, né? Aquela rotina louca, né? E com 19 anos eu assumi como investigador de polícia em São Paulo. Na época era 2º grau, né? Não tinha nível superior. E virei investigador de polícia. Com 19 anos? Com 19 anos. Aí eu estava na época no 2º pro 3º ano de faculdade. Falei, pô, gostei disso aqui, né? Eu vou ser delegado. Aí eu quis ser delegado mesmo. Aí eu foquei para delegado. Na época, o curso de Direito eram 4 anos, né? Eu me formei em 93. Vocês não tinham nascido ainda? Eu tinha. Né? Em 93. Nasceu. Então, me formei em 93, janeiro. E aí eu passei para delegado com 21 anos. Puxa, caramba! Né? Com 21 eu era delegado de polícia novinho, né? Assim, enfim. E foi ótimo, né? Ali começou a minha carreira como delegado. Até então, eu sou bem sincero em falar, na faculdade nunca tive criminologia, não. Não, eu também não tive. Nunca tive, nem sabia que era isso aí. Criminologia é uma ciência sociológica. Sim. Não tem nada a ver com direito, ou tem? Tem. Ela tem relação com o direito, mas ela é muito mais ligada à psicologia do que o próprio direito, né? Sim. E na academia de polícia eu fui conhecer a criminologia. No seu curso também não Caiu. Não, na época não caía, né? E aí, começou a cair em concurso público, foi em 2006. Começou a cair criminologia em concurso público, uma resolução do então secretário de Segurança. E aí, poxa, comecei a gostar disso. Comecei a estudar, de curioso, né? E fui gostando. E 2005, 2006, eu lecionava na rede LFG, né? Do saudoso Luiz Flávio Gomes, que foi, né, nosso paizão, que era também uma referência em criminologia. E aí ele me convidou, lá eu dava aula de penal, né, de processo penal, e aí ele me convidou para também fazer aula de criminologia. E aí eu comecei a lecionar criminologia e surgiu a possibilidade de lançar o livro, né? Na época o William Douglas, ele estava junto com a gente lá, e quem me incentivou muito foi o professor Alexandre Gianluca, né? O Gianluca, que é professor de empresarial, ele era o coordenador nosso na época lá, e ele me incentivou muito, tanto que a minha primeira edição eu dediquei a ele.
E saiu o livro, né? Aí saiu o livro e o livro acabou, né? Acabou sendo um livrinho legal aí. Ele acabou tendo, né? Vendeu um pouquinho e ajudou muita gente, tenho certeza, né? Ajudou muita gente a realizar sonho de passar, né? De passar para delegado, nas carreiras policiais, porque até então a criminologia começou a cair em concurso. Ele caía na época para a Defensoria Pública e caía para delegado. E depois começou a cair para todas as carreiras policiais civis em São Paulo, né? Por força da resolução secretarial. Então esse livro com certeza ajudou bastante, né? E a coisa foi, né? Você vai se especializando, vai gostando. Hoje eu faço eu sou doutor em Direito, né? Eu fiz mestrado e doutorado em Direito. E faço hoje um pós-doutorado em Psicologia. Vai lá na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto. E lá tem Psicologia, e eu fiz um projeto na época da pandemia. E hoje eu faço um pós-doutorado, né, em Psicologia, justamente no campo da criminologia. Nossa. Nunca lá, nunca. Não, e é gostoso, né? E hoje eu percebo muito isso, né? Que a criminologia, ela não está muito ligada ao direito penal como a gente pensava no início, né? Ela é muito mais uma ciência, né, da saúde, muito mais uma ciência ligada aí à psicologia do que ao próprio direito. Sem dúvida, ela é muito mais dinâmica, né? O direito demora muito para evoluir. A criminologia, ela se vale da psicologia, né? Ela analisa o que está acontecendo, né? Ela vê ali o que está acontecendo. Quando você fala em ciências penais, né? A gente tem 5 ciências penais. Então nós temos lá a política criminal, a criminologia, né? Aí tem o direito penal, o processo penal e a execução penal. A criminologia, na verdade, ela é base para a política criminal e para o direito penal. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Você pega, por exemplo, a violência psicológica. A violência psicológica não era crime. Ela tinha previsão na Lei Maria da Penha, ela falava em proteção, né? Ok, mas não tinha o crime de violência psicológica, não tinha isso. Sim. Né? Tinha violência física. O que aconteceu com a pandemia? Pandemia, todo mundo dentro de casa, e ali começou a ter, né, a violência psicológica aparecer. E aí, vamos lá, a criminologia identificou isso. Ela identificou isso e aí ela deu o quê? Né? Olha, vamos fazer política criminal para combater isso aí. Aí entra em cena quem? Delegacia da Mulher, né? Secretaria Municipal da Mulher, Secretaria Estadual da Mulher, enfim, toda uma política para tentar combater. A criminologia é como se fosse uma ciência que estuda ali o status quo da parada e traz dados para poder implementar leis pro direito penal. Assim. Ela interpreta os dados, né? Interpreta os dados. Só dados por si só não resolve nada, né? Sim. Então você vira um intérprete. Tanto é que aí a política criminal não conseguiu reduzir a violência psicológica, não conseguiu. Né? A gente via o registro aumentando, e aí foi necessário o quê? Socorro pro direito penal. Né? Aí o direito penal veio, tipificou, tá lá no Código Penal isso. Só que o direito penal, assim, né? O ponto de partida do direito penal é a lei. Né? O que é para trás não existe, dali para frente. Sim. Aquela ideia da lei penal, lei retroativa, blá blá blá, né? Então ela só vai agir daqui para frente. Né? O que tinha para trás não tinha que fazer, mas dali para frente, a hora que essa lei entrou em cena, reduziu. Reduziu por quê? Porque aí você passa a ter o braço forte do Estado. Aí vai ter o processo penal, com prisão, né, com inquérito, condenação, e aí chega na quinta ciência, que é a execução da pena. Então agora vamos executar essa pena. Então veja, tudo isso nasceu da onde? Começou lá na criminologia. A criminologia, ela é o radar, né? Ela está observando a realidade, ela está vendo o que está acontecendo. E esse é um ponto bacana, porque muita gente pergunta assim, por que cai a criminologia para delegado? O delegado ele não só faz inquérito? Não, o delegado ele não faz só inquérito. Muito pelo contrário. O delegado, o inquérito é uma ferramenta de trabalho dele. Mas muito mais do que inquérito, ele está próximo da sociedade. Então ele vive ali o problema disso. Ele colhe os dados. E muitas vezes é essa questão mesmo. Tá tendo violência psicológica e não tem o que fazer. Isso não encaixa como ameaça, encaixa como aquilo, mas não tem o que fazer. Então você começa a formar ali, né, um banco de dados para quê? Para chegar lá no Congresso e falar assim, olha, somos do crime, tem que tipificar. Né? E o caminho é esse. Né? Então, assim, se o candidato hoje ele não entra na academia com essa ideia, ele vai demorar muito para aprender isso aí. Né? E quem perde com isso é a sociedade. E é o que você falou, né? A base de dados que depois vai para o Congresso Nacional, quem começa colhendo é o próprio delegado de polícia. É a polícia. O registro, né? Não coloca o trabalho. Aí o combate, né, da cifra negra. Por quê? O que é a cifra negra? Né? São aquelas ocorrências que não chegam ao conhecimento da polícia.
E se a polícia não toma conhecimento disso, como é que ela sabe o que está acontecendo? Então tem que estimular a ocorrência, estimular o contato. É onde é importante o quê? Poxa, vamos fazer boletim de ocorrência por aplicativo, vamos fazer boletim de ocorrência online, para facilitar. Mesmo que tenha aquela ideia que não dê nada, mas está criando uma base de dados. Tem que ter, né? Isso é importante. Por quê? Porque é dali que a coisa nasce. Mas ali não é o direito penal que está nascendo, ali é criminologia. Sim. Mas muito desse que não dá nada, geralmente é pela cifra negra, né? Você como delegado vai poder falar melhor do que eu, mas em muitos casos, como advogado, quando a pessoa às vezes procura, é a vítima geralmente, mas não dá nada, mas você registrou? Não. Então, peraí, como é que vai saber que teve alguma coisa? Não vai dar nada porque a própria vítima não leva. Tem que fazer. E hoje facilitando os meios de registros, né? Mas hoje facilitou muito isso, né? Hoje o inquérito é eletrônico, ele é mais rápido, né? Hoje você acessa o inquérito do celular. Sim. Né? Então, enfim, mudou muito isso, né? Não é mais aquela coisa de autuação, de papel. Então, pelo menos São Paulo, né? A gente fala do estado de São Paulo. Então, isso ajuda bastante. Sim, sem dúvida. Isso ajuda bastante. Não há mais aquela necessidade de ter uma quantidade grande de escrivães, por exemplo. Por quê? Porque o inquérito eletrônico é mais rápido. Né? A pandemia trouxe muita coisa boa também. O aumento da videoconferência, né? Então, a redução de cartas precatórias. Tem que ouvir o Diego, ele mora lá em São José dos Campos, tá? Então você liga pra ele, Diego, posso te ouvir por videoconferência daqui meia hora? Posso, cara. Acabou. Melhor, né? Liga no teu WhatsApp por vídeo, mostra o RG, você, sou eu, tá? Ó, coloca lá, certificou, né? Pode até gravar aí, se jogar. Então, enfim, facilitou muito isso. Mas você imagina, mandar uma precatória, demorava, cumprir. Não, hoje você faz na hora. Só pra você ter uma noção, no judiciário eles trabalham com prazos gigantescos, né? Agora, a polícia não, o prazo para acabar o inquérito é muito rápido. Então, se não tem essa facilidade... Sim, é até diferente, né? Porque não dá para comparar o processo com o inquérito, né? Porque o inquérito tem que ser rápido. Porque o inquérito, na verdade, você está colhendo provas ali. Nem provas, né? Você está colhendo elementos indiciários ali. Ali não tem contraditório, não tem nada. Né? Porque o momento ali qual que é? O momento ali é de levantar dados. Né? No caso aqui, dados para incriminar alguém. Ou não. Né? Porque, em tese, o inquérito tem que ser imparcial. Sim. Né? O inquérito não é acusatório. Né? O delegado não é parte. Tanto é que a gente fala em contraditório, no inquérito ninguém é acusado. Não tem acusação no inquérito policial. Então, vamos defender do quê? Não estou sendo acusado de nada ainda. É claro que tem que ter acompanhamento, né? Vamos olhar, vamos acompanhar, mas vamos esperar, né? Efetivamente a acusação para você chegar lá e se defender. É claro que você não vai ficar parado. Hoje, uma das coisas que estão surgindo aí bastante é a defensiva, né? A investigação defensiva. Isso. É uma coisa bacana e que tem aí um espaço muito grande. O que é isso, doutor? Explica para mim. Hoje, inclusive, já tem até, né, tem um provimento da OAB que autoriza isso. Hoje o advogado, já existem advogados nessa área atuando, fazendo uma investigação para defesa. Uma investigação particular, né? Você faz um inquérito defensivo. Né? E você guarda isso, porque isso pode ser usado amanhã para você, né, para o teu cliente. Para fazer um acordo de não persecução penal. Né? Isso é incomum, né? Porque eu lembro que eu advogava, vinha muitos advogados esperando o processo, só esperam. Não, isso já foi, né? Eu não vou ficar 2 anos esperando, não. Deixa fazer. Né? Você está acompanhando um caso, teve um acidente, o teu cliente te procurou, você já vai pegar um perito teu e faz a perícia também. Prova perece. Lá na frente, esse perito vai poder ser nomeado como assistente técnico. Né? E ele já viu o local. Agora eu vou esperar, não, né? Isso já foi, né? Essa mentalidade de esperar não existe mais, né? Você vai, mas você faz pensando no teu cliente. É muito legal ver a sua visão de evolução, assim, porque você começou como investigador no início da década de 90, não foi isso? Eu passei para investigador em 90, eu tinha 19 anos. 19 anos? Ou 8 foi 19. É impossível. Hoje, naquela época, era nível médio, né? Como é que era a polícia naquela época, no início da década de 90? Cara, é o que é hoje, cara. Muda muito. Não, óbvio que hoje melhorou muito. Melhorou muito em toda essa parte, de a própria investigação, com coisas mais dinâmicas, né? Hoje você tem, mas é para os dois lados, né? Então a informática naquela época era difícil. Né? Eu sou de uma época, por exemplo, não faz tanto tempo assim, não estou tão velho assim, né? Mas eu sou de uma época que eu esperava chegar lá em Rio Preto, né? Chegar ao Diário Oficial do dia anterior. Porque não tinha internet. Sim. 93, né, 92, então a gente ficava esperando. Então o Diário Oficial de quinta-feira, ele chegava lá em Rio Preto na sexta. Porque na quinta-feira colocava no correio,
né? E aí chegava, ou o transporte, chegava na sexta. Então, a gente estava sempre um dia atrás. Né? Na época tinha os jornais, né? O Jornal do Concurso, Folha Dirigida, né? Os jornais que, ficava esperando sair o jornal para ver os concursos. Hoje você vê na hora, né? Na hora. Então mudou muito isso. E a investigação também acompanhou isso, claro. Né? Mas a investigação melhorou, mas os crimes também melhoraram. Sim, mudaram. Olha, eu falo assim, na minha época, em 93, o crime que estava no auge era a extorsão mediante sequestro. Era o crime que estava no auge. Hoje não tem mais isso. Porque na época não tinha a lei de sequestro, ou não tô viajando? Não, virou crime hediondo. Né? O crime da extorsão e do sequestro virou hediondo. Aliás, quando foi criada a lei dos crimes hediondos, né, a 8.072, ela foi criada, o projeto inicial dela, ela previa só um crime, esse. Só a extorsão, só esse. O projeto inicial só previa isso. Aí ele foi aprovado assim na Câmara. Aí quando ele foi para o Senado, colocaram mais. Até que colocaram o homicídio qualificado, o simples não. Que está assim até hoje. Então aí colocaram mais alguns crimes hediondos e hoje vem mudando. Você vê, né? O porte de arma, ele era contravenção penal. Era uma contravenção. Aí virou crime. Hoje tem condutas que são hediondas, né? Então assim, no auge na época era a extorsão mediante sequestro. 93, 94, sequestros famosos. Hoje não tem mais isso. O direito penal tem essa característica de ser muito midiático, né? É legal essa visão histórica. Em 90, quer dizer, tava na moda extorsão mediante sequestro. Não tem mais. Não tem por quê? Porque hoje a investigação fica mais fácil. Como é que o sequestrador vai entrar em contato com a família da vítima para pedir o resgate? Vai ter que ser por telefone. E aí? Rastreia o cara. Fácil, né? Fora que hoje o criminoso ele não quer se expor, né? Hoje acontece muito isso. Então aí, que crime hediondo, que crime passou a ser hediondo hoje? O que o criminoso ele viu que é mais fácil? Porque o criminoso ele quer facilidade. Ele faz a conta do benefício, né? Quando você pega lá a criminologia ambiental, tem lá as teorias, né? Tem lá a teoria da oportunidade. Que teoria que é essa aí? A oportunidade faz ladrão. E ali que é facilidade. Olha, hoje então, o que hoje é o que mais tem? É a caixa eletrônica. Explodiu o caixa eletrônico, pega o dinheiro, acabou. Aí virou hediondo. Né? É mais fácil. Aí começa a ter hoje barreiras, né? Colocar tinta para estragar o dinheiro. Mas é isso, né? É a ideia do criminoso, ele quer facilidade. Eu fui delegado há 26 anos. Nessa minha trajetória, conversei com bastante criminosos, presos, né? E você percebeu o seguinte, eles não estavam nem aí para a pena. Não estavam preocupados se era crime hediondo, se não era. A preocupação deles era ser pego. Porque na cabeça deles, eles não vão ser pego. Então, se é hediondo, não é, se é regime fechado, integralmente fechado, eu nunca vi ninguém preocupado com isso. Né? A preocupação deles era em ser pego. Então, eles queriam o quê? Facilidade. Então é a tal da oportunidade de fazer o ladrão, poxa. Eles querem facilidade. O que eles têm em mãos ali? O que eles tiverem em mãos, eles vão atrás. É o maior ganho com o menor risco. Aí aquela história, tem uma casa que tem uma câmera de segurança e outra que não tem. Ele vai entrar em qual? Tem uma casa que tem um cachorro, tem outra que não tem. Não tem, ele vai entrar em qual? Então assim, ele quer facilidade. Engraçado isso, né? Porque a gente às vezes perde muito tempo. Não perde tempo não, mas a criminologia, em boa parte, ela estuda essa questão do recrudescimento das penas, se isso tem um efeito dissuasório, se intimida o criminoso. Mas na prática, o cara quer saber se vai ser pego ou não. Não, na prática é isso mesmo. A criminologia ambiental explica isso. Quando você fala em prevenção, tal, a prevenção situacional, isso aí são detalhes da criminologia que são muito importantes. Mas em que aspecto é importante? Colocar obstáculo. Sim. É colocar obstáculo. Então, você está numa cidade pequena hoje. Por que o crime numa cidade pequena acaba sendo menor que numa cidade grande? Numa cidade pequena, cara, tem a Dona Maria que fica lá na janela. Nada contra a Dona Maria, hein? Minha mãe também era Maria, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas tem lá aquela mulher que fica na janela olhando o movimento na rua, pô. Ela não sabe que hora que a filha do vizinho vai chegar, se o namorado trouxe ou não trouxe, se trocou de namorado. Ela sabe tudo isso aí. Só que, por outro lado, ela controla tudo. Eu vou assim, eu conto sempre isso. Comecei minha carreira, não vou falar a cidade, né? Até por uma questão de... Mas eu comecei minha carreira no interior de São Paulo. E eu trabalhei numa cidade em que na entrada da cidade tinha um posto de combustível. Tá? E tinham 2 frentistas que trabalhavam nesse posto de combustível. Era o único posto da cidade.
Cara, Tá? E ele conhecia todos os carros da cidade. Todos os carros. E eu achava interessante porque, bom, quando eu cheguei lá, né, na época a polícia militar era junto com a gente, então não era um prédio só, quando chegava um carro diferente na cidade, ele avisava. Ele ligava e ligava assim, ó, chegou um carro aqui que não é daqui. Aí a PM já saía com a viatura e ela via que carro que era, já ia olhar. Cara, você quer um controle melhor do que isso aí, meu? Que puta controle, que prevenção, né? Nem na China tem um negócio desse aí. E lá tem, porra, né? Não sei se ainda tem hoje, né? Não sei como é que tá hoje lá. Mas em 94 funcionava muito bem, cara. Muito bem. Então, assim, você tinha E por que isso? É o olho, né? É o olho. É o olho, é a visão. Então, e na cidade pequena, cidade grande hoje, você não sabe o nome do porteiro do seu prédio. É verdade, isso acontece. Você não sabe, você não sabe o teu vizinho. Você tá subindo no elevador com um criminoso, você não sabe se é criminoso, se é vizinho, se vai entregar pizza, você não sabe. No meu prédio aconteceu isso aí, cara. O cara foi pego lá. Meu prédio é um prédio legal, assim, na cidade, e os caras entraram lá e pegaram o cara, um vagabundo lá que tava fazendo. Morava lá? Morava lá, cara, andava de carrão, tudo. É isso aí. Que isso? Não sei, eu não vi entrar, mas eu vi os porteiros lá, os caras contaram que os caras prenderam o cara. Você nunca imaginar. Nem sabe quem que é, mas essa sua visão do cotidiano bem prática que me ajudou a entender a criminologia. Porque eu lembro quando eu comecei a assistir suas aulas e ler o seu livro, foi aí que eu entendi o controle social informal. Porque aquela coisa de vizinhança, o que vizinhança vai ajudar, os amigos e tal. Aí eu lembrei da minha infância. Porque eu nasci na Zona Leste de São Paulo. E na época não era o que é a Zona Leste hoje, uma região muito perigosa. Então, na época não era assim. E todo mundo conhecia todo mundo, as vizinhas da porta de casa, a criançada brincando na rua o dia inteiro e tal. E aí, na medida que a gente vai crescendo e vai mudando de cidade, hoje ninguém conhece mais ninguém. Então a gente percebe que a criminalidade avança com esse enfraquecimento do controle social informal. Na teoria parece estranho, mas o que a escola de Chicago concluiu depois de anos e anos de estudo? O que faltava lá em Chicago? Faltava o controle social informal. todo mundo estranho, ninguém conhecia ninguém, bolhas, né? Você vai morando em condomínios e como se ali fosse um mundo paralelo, mas o teu mundo não é aquele. Né? Você tem que sair pro teu mundo. E aí? Então falta isso. Aí vem aquelas soluções. Quais as soluções? É você morar próximo do teu trabalho, né? Você estudar, teu filho estudar próximo da tua casa. Isso é importante por quê? Porque acaba criando vínculo e um acaba olhando e ajudando o outro. Não tem segredo isso aí. Até aquele esquema de vizinhança solidária, um avisa o outro. Sim, a polícia comunitária avisa muito. Por que o policial tem que morar na cidade? Por quê? Pra ele pegar vínculo, pô. Sim. Ele pegar vínculo, o cara chamar ele, olha, tá aqui precisando. Por quê? Porque isso é importante, né? Principalmente o policial militar, que tá ali cuidando da segurança. Né? Então, tudo isso são fatores. Agora, a cidade cresce e isso vai se perdendo. Sim. Né? Isso vai se perdendo, né? E a gente vê hoje a perda de raízes. Não tem mais aquela coisa do cara morar, o cara ter aquele orgulho, eu sou da Zona Leste de São Paulo. Não tem mais isso. Ele já passou por várias, ele nem sabe onde ele nasceu. Ele tá com 10 anos, o pai dele já mudou em tanto lugar que ele não sabe onde ele cresce, você fica mais isolado com o crescimento da cidade. Então, isso são problemas que acabam acontecendo, né? Infelizmente, isso tem. Isso é porta pro crime. A gente fez a pergunta do que evoluiu no crime. Eu queria te perguntar ao contrário, o que não mudou? Porque você falou de como era entrevistar, conversar com os criminosos antigamente. De lá pra cá, a mesma coisa, as características do criminoso é a mesma? Mudou no aspecto assim. Você tem características de criminosos, né? Então você tem o padrão, o cara, o traficante. O traficante tem um padrão diferente, o estelionatário, né? O homicida. Então são padrões diferentes. A gente percebe que hoje, uma coisa que evoluiu muito é a questão da informática. Sim. A questão da informática evoluiu muito. Rede social, né? Sites falsos. Só que não é todo mundo que entende isso. Então, é um criminoso diferente. O hacker, né? Agora, aquele criminosão, que a gente coloca lá o colarinho azul, né? O colarinho azul continua do mesmo jeito. Mesma coisa, é oportunidade. O cara tá na rua, né? Aquele cara que tá na rua, ele não quer estudar, ele não quer acordar cedo, ele não quer trabalhar, e ele quer ter um lucro fácil, né? Ele quer ter um ganho fácil. Então, ele tá na rua. Aí tem uma teoria francesa, né? Que é a teoria de Lyon. E eu acho muito legal essa teoria, porque ela compara o criminoso a um micróbio, a uma bactéria, né? E é bem isso, do meu ponto de vista, né? Porque nesse momento aqui, a gente tá, não sei quando que vai passar esse podcast, mas vai ser agora no julho, agosto, né? Sim. Então, frio.
Então, de repente, esfriou, você ficou resfriado. Por quê? Você está com um monte de bactéria aqui no nosso organismo. A hora que ele vê um campo fértil para agir, ele entra em campo. Ou seja, entra em campo, você vai ficar resfriado. O criminoso é igual, cara. Com certeza vai ter gente aqui andando aqui na frente, esperando uma oportunidade. Mas sai aquele cara lá, distraidão, com o celular e tal, ele vai lá, pegar e vai sair correndo. Se não tiver ninguém distraído, nada, não vai acontecer nada. Mas o cara tá lá. Sim, a bactéria tá ali. A bactéria tá ali. Então ela tá esperando o quê? Ela espera a friagem, pra você resfriar. Não tem como, por mais protegido que você esteja, se você for andar de moto no frio, você vai ficar resfriado, cara. Você vai resfriar um ar gelado e pronto, a bactéria vai tomar conta ali. Não tem como. É o criminoso. É legal que essa teoria explica os países seguros, né? Você olha um país que tem uma alta educação, muita polícia na rua, não tem ambiente para aquela bactéria deflagrar. Não tem o criminoso lá? Claro que tem, mas ele não tem ambiente. Exatamente. Isso realmente... Aí entra o controle social na questão, essa questão do berço, da educação, tudo isso soma. Mas o criminoso está lá, cara. Sim. Porque não teria sentido ter só criminoso em tais regiões e em outras não. Por quê? Porque essa injustiça. Se é do ser humano, né? Se é do ser humano isso, por que aqui em países X não tem crime e aqui tem? Por que isso? Não, o criminoso está lá. Sempre vai ter o ser animal, né? Sempre vai ter Ele espera a oportunidade de agir, cara. Essa é a grande questão. Em alguns lugares eles estão neutralizados e os lugares como o Brasil, às vezes estão na política, né? Estão fazendo a pare. Depende do ambiente. Depende do crime, né? Depende do crime, né? Entendeu? Qual que é o crime hoje que mais está incomodando o Brasil? Pra mim é corrupção. Corrupção. Hoje é corrupção. A corrupção. Pelo menos foi, né? Não sei se ainda continua, mas foi. Sim. Por um período incomodou muito. E é o que mais impacta, né? Não tem jeito. Não sei se ainda é hoje, mas por um período incomodou muito. Não é tráfico, não, é corrupção. É crime. E por que peculato não vira crime de onda? É uma coisa que eu nunca entendi. Eu lembro faz ali os caras, Eu lembro que tem governos anteriores que a promessa era essa: crimes contra a administração pública se tornariam crimes hediondos, mas nunca foi um projeto de lei lá, né? Inclusive na época, não sei se vocês lembram, tinha um professor da gente lá, que ele era do Ministério Público Federal, pelo táxi. Sim, o Pedro Táxi depois virou senador e virou governador do Mato Grosso, né? E o Pedro, ele tem um projeto dele lá. Deve ter outros, mas lá deve ser muito impopular um projeto assim, né? Porque eu não sei. Quando cai numa lava-jato dessa, os próprios políticos às vezes caem num crime. Mas assim, por que não, né? Um crime funcional ser crime hediondo, ter penas altas, né? Pressão social. Mas uma sociedade pressiona, pô. É que a gente olha às vezes além dos crimes hediondos. Na minha opinião, tem coisas que deveriam ser hediondas. Você pega ali, por exemplo, crimes violentos contra a dignidade sexual, homicídio qualificado, extorsão. Agora, tem crime ali, por exemplo, o professor deve lembrar da época da pílula do câncer lá, na década de 90, que aquele crime virou hediondo. Sim, do remédio, né? Remédio falsificado. Aí, só que tem pontos no crime que até se você falsificar um cosmético, um saneante, um produto de limpeza, é hediondo. Pena de 10 a 15 anos, tá esquisito. Então tem crime que tem muita gravidade, mas na prática não entra. E tem crime que é leve demais e tá lá. Então tem esse problema da política, né? Não tem jeito. Essa questão foi engraçada, né? Porque o Código Penal, que tipifica o crime de medicamento, ele coloca um parágrafo lá, fala que se equipara a medicamento e coloca, né? E dentre as questões lá estão os cosméticos. Né? Então é aquela história, se amanhã você é advogado e você tem um cliente seu que é dono de uma farmácia, e se for um fiscal lá na farmácia e identificar que tem um esmalte falsificado, que ele te ligar, e ele pergunta, doutor, tô com um fiscal aqui e ele pegou aqui um esmalte ele é falsificado. O que eu faço? Né? Tem gente que fala o seguinte, mata o fiscal. A pena é menor. A pena é menor. Mata o fiscal, porque se for homicídio simples, nem crime hediondo vai ser. nem regime fechado você vai. Você pega uma menina de 6 anos, sim, você vai pro semiaberto. Né? E aí tem toda a regria bem melhor do que pegar um crime hediondo, né? Sim. Antes era um sexto, agora mudou. E eu não decorei ainda não, Diego. Tem que pegar uma colinha. Mas mudou, né? Mas isso, pô, olha que coisa, né? Desproporção, né? Aí é a tal da proporcionalidade, né? Que entra nos princípios aí, né? Enfim. E aí a lei é amarrada, né? Porque no Brasil o critério para identificar o que é crime hediondo é o critério legal.
Tá na lei, é hediondo. Não tá, não é hediondo. Por isso que é interessante essa visão histórica, né? Porque a gente tem que entender o momento histórico em que cada crime foi introduzido na lei dos crimes hediondos. Nessa época da década de 90, você não deve lembrar, eu lembro, eu era criança, houve aquele escândalo da pílula do câncer. Sim. Que era uma pílula que vendia caríssimo e quando foram ver tinha farinha dentro. Mas na verdade não foi nem a do câncer, foi a de gravidez, né? De gravidez também, verdade. Eu lembro que passaram fantástico. Que a mulher ficou grávida, tomando pílula, e foi ver a farinha, e aí a empresa foi condenada. Teve essa questão da gravidez. Qual que foi aquela cidade americana lá que os caras colocaram a lei da tolerância zero lá, que baixou a criminalidade no Nova York. Tem a ver com isso aí que o doutor tá falando, com frio aí, com a bactéria, tolerância zero. A tolerância zero é uma política de segurança pública, né? Que lá foi introduzida. E baixou a criminalidade. Zerou, né? Zerou. Zerou. Mas assim, Nova York é diferente, né? A própria questão geográfica da cidade é diferente, é uma ilha, né? E assim, foi feito um trabalho lá de sufocação. Lá funcionou. Hoje vai falar de uma ideia dessa no Brasil, dá conselho em muita gente, né? Não, mas assim, teria que ter. Não é São Paulo. São Paulo tem muita entrada, é muito grande. O que foi feito lá não daria pra fazer em São Paulo. Nova York é muito perfeitinho, né? As ruas isoladas. Não, e são pontes que ligam até Nova York, né? Manhattan, e aí você consegue fechar. São 5, 6 pontes lá, eu acho que. Fechou, acabou. Então, o cara, assim, é complicado praticar um crime ali. Sim. Porque não tem fuga, né? Diferente aqui, vamos pegar a São José dos Campos, adulta aqui do lado, pô. Um monte de estradinha, um monte de saidinha, né? É verdade. Tem a Carvalho Pinto pertinho, só um exemplo. É verdade. Aqui já sai na Dom Pedro, já sai pra todo lugar, desce no litoral. Não tem isso aí, né? Mas lembrei sua pergunta, esses são os papéis da criminologia, né? Porque avaliar o peso de cada uma dessas teorias, sem contextualizar. Porque acontece muito do cara que entra agora na criminologia e tá apaixonado, ele pega uma teoria isolada, ele pega um recorte, essa resolve. Peraí, cara, vamos contextualizar. E ela tem assim, tem toda uma origem, né? Tem uma teoria na criminologia que é a teoria das janelas quebradas. Eu já vi o Diego falando, mas não lembro. Essa teoria é bacana, porque, né? Se você não cuidar, se der um ar que tá arregaçado, vai embora, né? É aquela que se tiver uma... Colocou o carro parado lá, bonitinho, ninguém mexeu no carro. Aí quebrou a janela e já era o carro. Mas isso acontece no dia a dia. Né? Eu me lembro, né? Uma das delegacias que eu trabalhei, faz tempo isso aí. Do lado da delegacia tinha um terreno. Tinha um terreno vazio lá, baldio, e chegava nessa época de janeiro, dezembro, chovia muito, o terreno ficava grande, cara. E aí, o nego jogava até, virava um lixão lá. Sim. Chegava de manhã pra trabalhar, cara, o terreno tava, já até sofá velho jogado lá. Do lado da delegacia. No lado. Aí você ligava pro dono do terreno, cara, corta o terreno aí e tal. Aí o cara ia lá, cortava, ninguém jogava mais nada. Porque, tá cuidado, né? É ideia. Eu brinco assim, né? Eu falo que quando eu era criança, eu lembro que quando eu saía de viagem, de férias, o meu pai, ele pedia pro vizinho recolher o jornal da frente de casa, né? Ele pedia para recolher o jornal e pedia pro vizinho acender a luz da varanda e deixar acesa durante a noite. Sim. Né? Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para dar a impressão que tinha gente na casa. Né? Por quê? Porque se você dá a impressão que não tem ninguém, vão entrar na casa. Que era o crime da época, o crime hediondo da época era o furto, né? Não tinha. Então, vão entrar no terreno, o vizinho fazia isso. Eu tenho certeza que meu pai, acho que nunca estudou essa teoria da janela quebrada, né? Mas ele aplicava isso. Com certeza. Ele aplicava isso, ele fazia isso. Por quê? Porque ele cuidava, olha. Então, é aquela questão de você cuidar, tá? E aí, dessa teoria, então, o que ela representa? Se você pega, então, algo limpo, cuidado, dificilmente vai ser estragado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cuidar da cidade. Deixar a cidade toda bem arrumadinha. Então, só que a primeira parte que tem que fazer é o Estado. Foi o que o Estado fez em Nova York. Então, o Estado arrumou metrô, arrumou praça, deixou tudo bonitinho, deixou tudo funcionando. E aí chegou e falou, população, ajuda a manter isso. E aí formou a cooperativa ali. E em troca, a polícia na rua. Então, você combate o pequeno delito, você evita do delito maior acontecer. Mas tem que ter essa... Tem que ter essa troca. O ladrão pensa isso, tipo assim, se os caras estão pegando a gente que tá furtando, imagina eu que vou assassinar alguém. Ele pensa nessa proporcionalidade de crimes assim, ele... Não, o ladrão, ele não vê oportunidade, aí ele muda. Não é que vai acabar o crime. Ele vai trabalhar? Então ele vai para outro lugar. Tem que sobreviver, né? Ele vai para outro lugar, entendeu? Vai ter outra região que vai poder ir, entendeu? Ele migra. Mas essa questão dos crimes que vão escalando é muito real, né? Porque a gente pega histórico criminal de quem começou na vida do delito, o cara começa com crimes pequenos.
Aí ninguém pega, ninguém descobre. Aí ele vai achando que vai ficando fácil, né? Aí vai escalando para crimes mais violentos. Então, se você combate o crime menor, você tá prevenindo que se transforme num criminoso muito mais violento, muito mais perigoso. Gente, isso é essa, cara. Agora, lá deu certo? Deu certo. Talvez no Brasil, não sei se aqui teria espaço para isso. É difícil. É difícil, a questão geográfica é muito diferente. Sim. E esse é um problema do direito no Brasil, né? A gente pega muito recorde de outros países e não tem uma harmonia aqui. A gente pega o direito civil, por exemplo, da França, da Itália, e o direito penal da Alemanha, e faz aquela conta de retalhos e ninguém contextualiza para você. O Brasil já é diferente, a questão, o próprio país é diferente, né? Porque, assim, o mesmo Código Penal de São Paulo é o Código Penal de Goiás, do Mato Grosso, de Minas. E muitas vezes são estados com visões diferentes, com realidades diferentes. Mas é o mesmo Código Penal. Né? O mesmo Código de Processo Penal. Mas é uma questão, né? É uma questão de federalismo, não tem como mudar isso, a não ser que mude a Constituição, né? Mas tem isso, né? A gente percebe, tem questões assim. Você vê, cidades litorâneas, Porto. Porto tem problema de pirataria. Sim. Tem crimes no mar, tal. Tem entrada pra droga, pra essas coisas. Entendeu? É diferente de Rio Preto. Rio Preto tem rancho, mas tem lá. Então, assim, é diferente, pô. Mas a lei é a mesma. Talvez até se fosse igual aos Estados Unidos, cada estado tem a sua competência legislativa ali, talvez, mas aí ia gerar uma concorrência, né? Ia ter criminoso de todo. Aqui mas ele não é. Mas assim, em outras áreas, o direito é assim, não é? O que é tributado aqui, não é lá, né? E por que no direito não pode ser assim? Por que no direito penal não pode ser assim, né? Por que a gente não poderia criar? Cada país tem uma realidade, cada estado tem uma realidade. Muda muito. Não é porque tem a Zona Franca de Manaus que não vai ter nenhuma empresa aqui em São Paulo. E vamos pegar, por exemplo, comarcas, né? Você vê por que demora tanto para implementar o juiz de garantias no Brasil? Não é por causa de São Paulo. Porque São Paulo você tem... toda comarca em São Paulo tem juiz. Toda comarca tem juiz. Sim. Então, assim, aqui em São Paulo não teria problema de ter. Então, uma comarca do outro seria o juiz de garantias, o outro seria o da instrução. Aqui em São Paulo não teria problema. E aqui você tem comarcas próximas. Né? Você pega aqui Jacareí é comarca, São José dos Campos é comarca, né? Taubaté é comarca, é tudo perto. Sim. Né? Tudo sai perto, é tudo comarca com vários juízes. Né? Com delegacias seccionais, com departamentos, com delegados. Então, enfim, tem uma estrutura. Outros estados talvez não seja tão fácil assim. Tem comarcas com áreas maiores, com mais dificuldades. Então, assim, é diferente, né? E às vezes um estado atrasa o outro, né? Porque aqui tem estrutura, mas tá esperando. Aí tem gasto, tem custo, tem uma série de fatores, né? Mas, assim, a lei é igual. Mas isso aí teria que mudar a Constituição, né? Uma coisa que... Talvez a gente não viva pra ver isso aí. né? Agora, você falou 26 anos de experiência como delegado de polícia? Delegado 26 anos. De polícia, 20... Não, eu fui investigador 3 anos e meio e fui delegado 26 anos. 30 anos. Quase 30 anos. E teve alguns casos que te marcou, assim, pô, não esqueça esse caso como policial, como delegado. Cara, ou você foi muito tranquilo? Tem bastante, cara. Assim, eu terminei a minha... Eu fiquei muito... O final da minha carreira foi na parte administrativa. Eu fiquei na academia de polícia lá no núcleo de Rio Preto. Eu fui dirigente da academia lá em Rio Preto. Então eu mexia com alunos, né? Mas antes disso trabalhei na seccional, trabalhei em delegacias do município, né? E você, poxa, a polícia, ela é diferenciada, né? A gente tem uma atividade diferente. Você lida com horários diferentes, você trabalha, né? Eu me recordo, por exemplo, num plantão que eu estava fazendo noturno, em que teve lá um homicídio, uma tentativa de homicídio, o cara não tinha falecido ainda, e que eu fui até o local, vi o local, e lá no local o investigador conversou lá com alguém, e aí ele sumiu. Eu voltei para a delegacia. O investigador sumiu? Do plantão da minha equipe lá. Ele falou, doutor, vou ter que sair, já eu apareço. Tá bom. Aí ele foi embora. Aí ele voltou pra delegacia, chegou e falou assim, ó, o autor do crime é fulano de tal, prendemos ele. Eu falei, mas como é que você ficou sabendo, cara? Não, porque eu conversei com a vítima, com uma testemunha, eu fui até o hospital, eu consegui entrar no centro cirúrgico, ele não tinha sido anestesiado ainda, a vítima. E conversei com ele, então assim... Cara, é uma coisa doida, né? Meio de filme, muito dinâmico, muito rápido. É uma coisa meio de filme, né? E aí eu vou adiante e vejo, por exemplo, um dos últimos casos que eu trabalhei, em que o criminoso ele foi descoberto por causa do Wi-Fi da casa. Roteador.
Né? Se você pegar um roteador, atrás do roteador tem lá, né? Um e-mail, tem lá um login e uma senha. Atrás do roteador. Você entra na internet, você joga esse login e essa senha, vão aparecer os telefones que estão cadastrados nesse roteador com horário, o extratinho. Né? E aí identificou que na casa da vítima tinham 2 telefones na hora lá, no momento em que ocorreu o crime. Um telefone era da vítima e o outro. Que doido, né? Aí identificou quem que era o dono do outro. O cara foi chamado e aí ele teve que explicar, olha, o teu celular estava no local do crime. Ele costuma sair sozinho de casa, ele tava lá, cara, né? O que teu celular tava lá, cara, né? Explica pra gente isso aí, que teu celular, aí ele começou, né? Aí ele compensou. Então, veja, isso você consegue chegar nisso através do quê? É a tecnologia de hoje. Inteligência, né? Porque, vamos lá, eu não sou policial. Eu não pensaria em fazer isso. Deixa eu olhar o roteador aqui pra ver quem matou. Mano, é só experiência atrás esse tipo de coisa, né? Porque você levanta... E o criminoso também... Vou matar a vítima, mas antes eu vou entrar no Wi-Fi aqui. Por que o cara faz isso, né? Mas é óbvio. Qual que foi a questão? O criminoso tinha uma relação com a vítima, tanto é que ninguém é que tem a senha. Ele tinha acesso a... Quem é que tem... Outra coisa, né? Quem é que tem a senha da tua casa? Quem tem a senha da tua casa? Quem tá frequenta tua casa, não é qualquer um. Criminoso que entrasse lá não ia ter a senha da já era conhecido. Já era conhecido, né? Então, se ele entrou, apitou, conectou. Isso só a experiência traz, essas perguntas. Ontem eu estava assistindo, né, na televisão, passou até no Fantástico, né? Ou vai passar o crime que identificou lá quem assaltou lá a casa do Collor de Mello em Maceió e tal. E a investigação começou aqui em Araçatuba. E começou em janeiro, né? Aí mostrou na televisão como é que descobriu isso aí. Porque no dia que aconteceu um crime em Araçatuba, uma das moças, né, que foi no apartamento para tocar campainha, para render o porteiro, ela carregava uma sacolinha de um lanche. E aí a imagem captou a lanchonete. Caramba. Né, pelo horário, a polícia foi até a lanchonete, viu as imagens da lanchonete e viu ela comprando o lanche lá. E ela pagou com Pix. E do Pix, identificou tudo. Já era, pegou a mulher. Que loucura, cara. Então, assim, da sacolinha que ela tava segurando. Isso aí, hoje são as fontes abertas, né? Essas imagens estão na rua. Aí eu pra subir o prédio aqui, com certeza foi filmado por um monte de gente aí, né? Sim. Tem uma central de elevador. Você não pode fazer nada errado aqui hoje. Que tá vivendo, né? Então, né? E assim, uma das coisas que eu sempre, quando eu chego no local, eu olho, eu vejo se tem câmera. Tem câmera aqui, tá? Aqui tem um monte de câmera. Mas câmera eu não vi. Isso eu não vi que não tem. Não, tem sim. Tá cheio de câmera de segurança aqui, viu, galera? Ninguém vai assaltar aqui, não. Mas tem que ter, viu? Tem que ter. E uma das questões que a gente observa. Sim. Elevador, corredor, né? O policial fica assim, né? A gente policial observa, né? É uma questão de restaurante, tem a câmera e tal. Por quê? Mas eu falei, a gente vê isso porque se tiver que usar, você sabe onde buscar. Sim. Né? Eu me lembro uma vez, teve um jogo, uma final de campeonato lá na cidade, na época. Ó, como faz tempo isso, hein? A final foi Vasco e Santos. Final do quê? Final do Brasileirão. 2000. Nossa, não, 90 é alguma coisa. Não, foi, sei lá. Eu estaria em fita. Foi o último jogo do campeonato, não foi? Foi o jogo foi em Rio Preto. 2004. Foi no Terceirão, 2004. Santos e Ricardinho. E aí, deu 8 horas da noite, chegou no plantão lá um cara com ingresso do jogo, narrando que tinham furtado o carro dele. Furtaram meu veículo, tal, furtaram, então tá bom, deu ocorrência, tal, bom. Tal, eu parei o carro na rua tal, do lado do estádio, entrei pra ver o jogo, tá aqui o ingresso, e a hora que eu saí o carro não tava lá. Beleza, furto de veículo e tal, vamos lá, né? Na hora depois que ele foi embora, eu falei pra equipe, vai lá, vê se tem câmera lá onde ele tá falando. E tinha um prédio que fica bem próximo ao estádio, e o prédio filmava todo o quarteirão ali. No dia seguinte, pegamos as imagens e aquele veículo não foi estacionado ali. Na verdade, não foi um furto de veículo, né? Foi um estelionato. Golpinho de investigadora. Aí identificou de vítima, ele virou criminoso. Tá. Então você consegue identificar isso como? É ponte aberta. É questão de você ter essa... A tecnologia ajuda o criminoso, ajudou muito a ajuda a polícia, né? Drone, né? Os drones hoje, você vai no local, vai cumprir uma mandado de busca, o drone vai antes, né? Olha lá o que tem lá na casa, vê lá o que tem, cachorro,
Você não tem, o senhor que tá, mudando um pouquinho de papo pra ganso, mas o senhor que tá dentro da Cadepol, o senhor vê que os polícias, os pessoal que tá lá agora, deve ter aluno se formando lá agora, né? Sim, bastante, um monte. Aliás, nunca teve tanto aluno como foi dessa esse vez. último concurso, foi o maior da história. E entrou todo mundo uma vez, né, remanescente? Por isso que dividiu tudo. Aqui em São José dos Campos tem também turmas formando. Tem, né? E o senhor sente que esses polícias, esses pessoal que tá entrando agora, eles são mais bem preparados do que antigamente? Ou... A preparação melhorou muito, né? A academia de polícia hoje melhorou bastante. Evoluiu, não é que melhorou, é uma questão natural. Não, mas o próprio aluno, assim, o perfil do aluno deu uma mudada ou é a mesma coisa? De 30 anos atrás, assim, não sei. Olha, eu falo por mim, assim, quando eu entrei para investigador, eu tinha perfil de ser policial? Não. Sim. Eu prestei concurso. Eu prestei para escrevente, aí o que eu passei primeiro foi investigador e fui chamado. Né? Aí você aprende a gostar. Tem muitos que começam a academia e saem. Não gosto. Rola isso? Rola, não gosto, não me sinto bem, não gosto. Então não sai. Então isso é de cada um, cara. Sim, então, basicamente, o interesse agora, uma boa academia. Sim, agora, o curso de formação hoje, ele melhorou muito, ele evoluiu muito. Então, por exemplo, hoje a gente faz muita aula prática, coisa que não tinha, né? Você faz muita clínica. Então, assim, você vai criando, né? Você vai evoluindo, você vai montando cenários para ver, tentar criar ali o mais próximo da realidade, para deixar ali o policial numa situação nervosa, como que ele vai reagir. Porque, olha, cara, eu fui delegado há 26 anos, né? Fui quase 30 anos policial civil, e eu nunca participei de um tiroteio. Tá? Nunca participei de uma troca de tiro. Não sei como é que é, cara. Sim. Só pra participar, pra saber. Só participando, né? Não dá pra saber, entendeu? Sim. Por mais que você tente ver cara, sabe que na hora, eu não sei, cara. Eu já conversei com muitos policiais, por exemplo, que participaram. Né? E teve um até que me chamou muita atenção, porque ele falou o seguinte, ele estava com um revólver com 6 tiros, né? E ele falou assim, doutor, eu acho que eu dei uns 30 tiros. Acabou a bala e ele não parou de esperar, cara. É que tá nervoso, meu. Eu fico imaginando, puta, não sei, cara. Ele falou, eu acho que eu dei uns 30 tiros. Nem sei o que eu fiz lá. Acabou, mas eu nem choquei. A pistola ela abre, né? Então não tem como o cara continuar tirando a pistola. Mas o revólver, cara, vai de... Acabou a munição já, ele ficou tirando. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, é o momento, né? É o momento. Eu nunca passei por isso, eu não sei. Isso é muito emocionante. Mas é atenção de qualquer coisa, cara. Vai jogar bola, uma pelada. É uma coisa. Agora vai jogar um campeonato valendo. Vamos colocar o vídeo outra energia, um cara aí põe pra sentar aqui pra falar. Tem gente que trava. Teve aluno nosso que aprovado que ficou ali meia hora de ter que massagear o cara. Que... Não, você trava. E agora? Mas eu vou falar isso aqui, morde? Não morde, não. É verdade. A tensão do momento então, e é uma coisa, assim, em tese, pra gente simples, né? Mas agora, imagina uma troca de tiro, nem sei qual que seria a minha reação. O emocional, eu nunca... Já cumpri mandado de busca, vários, também não é simples não, pô. Você não sabe o que você vai encontrar ali dentro. Sim. E aí sempre vai ter aquele que vai ser o primeiro a entrar. Eu nunca fui o primeiro a entrar. Mas já foi vários, entendeu? Você não sabe, cara. Sim. Já tive colega que morreu em Frutal lá, eles foram prender um cara e morreu. Aliás, o cara matou todo mundo, só um que. Nossa, todos os policiais. Todo mundo que foi morreu. Por quê? O cara tava esperando ali, o cara tava já com arma. Então, você não sabe o que vai acontecer. É imprevisível. E a questão a Mota perguntou do perfil dos policiais hoje em dia, mas dá pra perceber que hoje a polícia ela tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pro cara que é operacional, o cara que é intelectual, o cara que cuida de gente, o cara que... Sim. Agora, aquela coisa, o cara vai passar num concurso pra tira, pra ele jogar polícia, ele vai ter que ser um pouco mais dinâmico. Sim. Outra coisa, o policial, ele vai usar arma? Vai usar arma. Mas a arma não... Cara, você não gosta de arma, você... Não, lugar errado é bancada, né? Não fica aqui não, cara. Você vai sofrer muito, não vai dar certo, né? Você tem que usar arma, cara. Mas se você não usar, você vai ser punido por isso. Eu tive um colega, professor, até famoso um tempo atrás, e ele era investigador de polícia, mas ele falava que não gostava de levar arma. Mas você não é polícia? Eu não gosto. Eu só levo para a delegacia porque é obrigação. Aí é estranho, a gente escutava isso, ele não gostava. É o quadrado de uma coisa, você, né? Você pode ter a tua arma, ninguém tem que saber se tá armado, cara. Sim. Ninguém tem que saber. Aliás, esse é o segredo do policial. Né? Você não tem que exibir arma, você não tem... Não, a arma é tua. Pra tua defesa é tua. Então, assim, são questões que é da carreira.
Sim. Tem um amigo meu que tá na Cadepol, o Lúcio, pô, que trabalha com a gente aqui. Pô, ele fala que é muito louco. Ele vibra. Ele vibra, ele vai pra Cadepol e fala, caraca, é mó da hora. Hoje eu aprendi a armar, de desmontar a árvore, ele mostra. A academia hoje ela tem muitas matérias, né? Então, é gostoso, é uma fase gostosa a academia. Eu fiz 2 academias, né? Eu fiz para investigador e fiz para delegado. E agora é professor. Isso, depois eu aula disso aí. Fiz os cursos de promoção, né? Que tem que fazer. Então, é gostoso. A fase é boa mesmo. Já dei muito tiro na academia. Fui um período aí de tiro. Então, assim, mas nunca participei de um negócio ao vivo, né? Nunca vivenciei isso. Puxa, caramba. Essa parte do policial, você começou a falar de molden, de roteador e tal, eu fico pensando, pra um cara que tá na Cadepol hoje, pegar um cara zerado, nunca viveu nada de polícia, qual conselho você daria? É melhor pra um cara desse tentar ir pro interior, cidade grande, se aproximar de pessoas? Ele tem que ficar onde ele se sente bem. E aí ele tem que, na academia hoje, eu sempre falo isso pros alunos, se especializa naquilo que você gosta. Então, terminou a academia, porque na academia de polícia, o curso de formação é uma clínica geral. Sim. Né? E quando você vai sair do curso de formação, você vai para o plantão. Né? O plantão seria o UPA. Sim. Né? Seria pronto-socorro ali. Pronto-socorro. Aí depois você vai especializando. Então, e a academia tem curso para isso. Então, você quer especializar em lavagem de dinheiro? Então, ok, você vai entrar nessa área de lavar dinheiro, né? O cara ele é contador, contabilista, então você começa a se destacar, a diferenciar. E isso aí, na verdade, isso acontece em que momento? No estágio probatório. Né? Os 3 anos iniciais é para isso. E na própria Cadepol lá, você percebe que muitos policiais acabam deixando isso de lado, a maioria se interessa e vai se especializando mesmo? Cara, na academia agora você percebe que os caras estão começando, né? E aí você vê... O cara já é polícia, 2, 3 anos de polícia. Ele volta pra Cadepol? Não, volta muito. E hoje, essa geração de hoje volta mais do que antigamente. Então tá ficando melhor. É uma geração que é mais focada no estudo. E não seria também só a geração. Hoje você tem mais oportunidade para isso. Com certeza, mais divulgação. Por exemplo, os cursos de promoção, que antigamente eles eram mais difíceis de você fazer. E se você não fizer o curso de promoção, você vai promovido. Tem que ter o curso de promoção. O curso de promoção já de uns anos para cá, da pandemia para cá, ele é online. Então facilitou muito, pô. Sim. Né? Pega lá o policial que está lá em Santa Fé do Sul, divisa lá com o Mato Grosso. Ele tinha que vir em São Paulo para ser promovido. Ele faz da casa dele. Mais fácil. Ficou mais fácil, ele entra lá no computador com a senha dele, com o login dele e faz a casa dele. Então isso facilitou muito. Então, tem muitos cursos de online também, de especialização. Então, por exemplo, lembro que um dos últimos cursos que eu montei, quando eu estava nativo ainda, foi quando saiu a lei do depoimento sem dano. Né? Que é uma leizinha bacana, uma lei legal, que até hoje você não vê muita utilidade ainda. Né, para evitar a vítima, sei que fala. Porque aquela história, né? Pega aí uma vítima de estupro. Essa vítima de estupro, ela vai ser ouvida, cara. Né? A primeira pessoa que vai ouvir ela vai ser o soldado na rua lá. Sim. Né? Aí ela vai ser levada para a delegacia, ela vai passar pela triagem no investigador. Depois ela vai ser ouvida pelo escrivão. Depois o delegado vai ouvir ela. Né? E aí vai. Aí o promotor, o juiz, poxa, ela falou a mesma história 5, 6 vezes. Sim. E a revitimização disso, né? O impacto emocional disso aí tudo. Então, essa lei veio para quê? Ouvi uma vez só. Então, ela ouve uma vez só e acabou. E aquela oitiva dela vai valer para tudo. E aí tem uma lei para isso. E aí eu lembro que quando essa lei entrou em vigência, vamos montar um curso para isso. E aí eu lembro que a gente fez esse curso, era um curso de 1 dia de aula, de manhã a parte prática, parte teórica, e à tarde a parte prática. Então a gente fazia clínicas à tarde, de que maneira? Pegava lá um policial, como se fosse a vítima, e pegava outro policial treinando, seguindo os protocolos da própria lei. Né? Então isso é uma coisa muito bacana. Pô. E aí nós treinamos todo mundo. Né? Então a gente pode falar que aqui em São Paulo, 90% dos policiais foram treinados para isso. Nossa, que legal. Era uma dúvida que eu tinha. Como é que funciona isso aqui na prática? Então, e aí você começa a construir as delegacias já com esse foco. Então, né, foram criados lá nas ZDMs, né, para salas para isso, de acolhimento. Então, e é necessário isso? Claro que é. É necessário, pô. Por que tem que ter preferencialmente mulher em delegacia da mulher? A mulher vítima se sentir mais confortável em falar.
Ela não vai se sentir confortável em contar a história dela pra um homem. Nossa, isso funciona muito. Eu fui muito em DDM. Você percebe que é uma delegada atendendo, assim, muda muito. Tem que ter psicóloga na unidade? Tem que ter psicóloga na unidade. Tem que ter, poxa. A psicóloga vai ajudar muito, porque tem o dom de falar. Né? Você não consegue tirar informação, a psicóloga vai tirar a informação. Mas é criança a vítima, né? Criança lá. E outra, vocês não precisa nem falar nisso. Você pega uma criança na escola que sofre bullying. Ela não conta pro pai e pra mãe. E ela conta pra psicóloga. Mas por que pra psicóloga ela conta? Porque, poxa, ela é profissional, né, meu? Ela ajudou pra isso, né? Ela sabe fazer, eu não sei, pô. Cada um na sua área, cara. Eu não sei fazer casa. Você chama lá o arquiteto, o cara vai lá e monta a casa. É verdade. Aí ele chama o engenheiro, ele sabe que se colocar tanto de ferro, a casa não vai cair. Né? Você fica olhando lá, porra, não vai cair mesmo. Então, assim, eu não sei fazer uma cadeia de papel. Então, cada um do seu quadrado. Não é engraçado isso aí, né? Esses tempos atrás aí foi até engraçado. Foi um cara lá, um gesso caiu em casa lá. Aí o gesseiro foi lá e olhou lá o gesso, né? Puta, caiu o gesso, aquela dor de cabeça lá pra gente, né? Aí o cara falou assim: mas isso aqui é simples. O senhor não sabe fazer isso? Ô, louco. Aí eu peguei e falei assim: o senhor sabe o que é crime? O senhor sabe quais são os elementos que integram o fato típico? Falei, velho, o senhor sabe? É fácil pra caralho, porra. Fala pra mim. Aí ele falou assim: não, então fica quieto. Então vai acompanhar aí que eu passo o violino. Porra, então é isso. Eu não sei colocar o gesso lá, mas ele sabe, pô. Sabe, ficou bonito, cobrou pra isso. E o valor que ele cobrou, você paga, porque ele é profissional. Pergunta também, né? Ele tem que saber. Fazer o cara nem achar é simples. Então, quais são os elementos pra ti? São 4. Sabe quais são? Não sei. Então acabou, né? Então você não sabe, eu também não sei. Pra mim é simples, então você vai comprar barato. É simples, porque tem que comprar barato. É isso aí, né? Cada um na sua, né? Cada um na sua. Falando em cada um na sua, eu quero saber como é que surgiu o seu lado de professor. Porque você começou como investigador, delegado, em que momento... Cara, foi engraçado. Eu era delegado na região de Votuporanga. E aí, em Votuporanga, ia criar uma faculdade de Direito lá. Isso foi em 97. 97 eu tinha 24, 25 anos lá. E aí a gente montou um grupo de pessoas interessadas em começar a querer dar aula. E aí nós montamos um cursinho preparatório em Votuporanga. Inclusive você vê, né? Um dos nossos alunos desse cursinho foi o Ronaldo. O Dr. Ronaldo hoje é o diretor do DENARC aqui em São Paulo. O Dr. Ronaldo, ele para nós falou lá no cursinho, no primeiro curso que nós fizemos lá. E aí dali eu comecei a dar aula nesse cursinho. Foi quando em Rio Preto tinha lá uma coordenadora do curso que era uma delegada, a doutora Suzana, que faleceu. E aí ela estava precisando de estudo penal. Aí ela me convidou, você topa? Eu falei, eu topo, eu nunca tinha dado aula de penal. Até porque a minha primeira matéria como professor foi constitucional. Caramba. Nunca mais dei constitucional, não faço nem ideia. Usava o livro do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o livro de constitucional dele, gostava. Não foi o que eu recebi pro meu concurso, né? O que eu recebi pro meu curso foi o do Michel Temer. Sim. O do Michel Temer e do Zé Afonso da Silva. E depois veio do Alexandre de Moraes, eu já tinha passado. Era bom para concurso do Alexandre de Moraes. A capinha amarela e tal, um livro muito bom. Depois mudou a capa preta, hoje eu não sei que capa que é. E aí eu fui dar aula, em 98 eu fui dar aula na Unirp, e aí dali surgiu, não tinha especialização, não tinha nada. Aí eu fiz uma especialização em processo civil, que era o que tinha, na Unirp, fiz. Aí fui fazer um mestrado, aí eu fiz um mestrado em Direito Público, fiz em Franca, e depois fiz um doutorado em Direito Penal Econômico. E agora eu faço esse pós-doutorado, na verdade, mais para estudar, né? Porque assim, na questão acadêmica não muda muita coisa, mas é legal para você estudar e aprendi muita coisa de criminologia e estudando a psicologia. Mas é legal, né? Porque você vem então em cima da necessidade. Te fizeram um convite. Beleza, eu topo, mas não partiu de você. Quero ser professor e acabou se descobrindo um baita professor. Sim, foi isso. Na verdade, foi isso mesmo. Foi na época ali, montou-se um grupo E foi engraçado, porque antes, quando esse grupo montou, tinha entrado em vigência o novo Código de Trânsito Brasileiro. A 9.503, 97. 97. Foi quando entrou em vigência o Código de Trânsito. E aí, a OAB, junto com a Polícia Civil lá de Votuporanga, eles queriam fazer um seminário.
E eu tinha acabado, né, de chegar na cidade ali, fazia pouco tempo que era delegado lá, eu estava estudando, e aí eu fui ajudar o pessoal a participar de montar esse seminário. E aí eu fui um dos palestrantes do seminário. Foi a minha primeira vez que eu falei em público. Tá nervoso? Foi em 96. Imagina que não. Eu não me lembro se alguém... Ninguém fez massagem em mim, não. Mas eu confesso que eu não tremi, suei muito. Né? Suei muito. E isso foi essa palestra que eu fiz, né? E agora a minha primeira aula na faculdade foi muito engraçado isso, né? Foi já na Unirp, em Rio Preto, né? E eu não conseguia levantar, cara. Eu sentei assim no mesa lá e eu dei a aula inteira sentado. De nervoso. Mas dei aula. Levei o material assim, que hoje eu vejo, né? O material que eu levei, cara, era pra falar 2 meses de aula, né? Um monte de material na primeira aula, eu não sabia, cara. Levei um monte de coisa. Quando eu vi, acabou, eu não falei nada, né? Hoje eu vejo que aquilo que eu levei lá é um conteúdo de um semestre quase, né? Mas eu levei pra uma aula, né? Sem saber, né? Mas assim, cara, é bacana, né? Assim, é uma coisa bacana. E te obriga a estudar, né? Sem dúvida. Te obriga a estudar, te obriga a estar ligado, te obriga a conhecer, né? Então, assim, é bacana. E demorou muito para chegar na LFG? Cara, o LFG eu cheguei lá em 2005, 2004, 2005. Foi um convite que foi feito pelo Júlio, que era o irmão do Luiz Flávio. Caramba, o Júlio era perito criminal. E aí ele me fez um convite para fazer uma aula teste em São Paulo. Aí eu fui, fiz uma aula teste, aí fiz a segunda aula teste, aí fiz a terceira aula teste, aí eu fui contratado. Nossa, é uma fase que quem viveu... Ele foi contratado. Na LFG. A LFG foi o maior curso do Brasil, mas assim, disparado. E é engraçado, tava conversando com o professor Paulo Mariva aqui nos bastidores, e ele vai falando assim, a história vai passando pela cabeça, que ele falou do Luiz Flávio Gomes, Rogério Greco, William Douglas, outras grandes estrelas do mundo dos concursos, que falou assim, amigos de tomar café. E pra gente sempre foram grandes estrelas, né? Ele, inclusive, da criminologia e tal. Então é muito louco, velho, ficar ouvindo isso, porque quem viveu, viveu. Os professores de hoje não conseguem mais ter uma fase como essa. Era diferente, né? Porque na época não tinha internet. Sim. Então era tudo via satélite. E a ideia do Luiz Flávio foi fantástica, né? Sensacional. Porque você levava um professor lá pro estúdio e você tinha as unidades no Brasil. Ele chegou a ter 400 unidades. Caraca! Era telepresencial. Né? Então você dava aula ao mesmo tempo pro Acre, para Porto Alegre, para Fortaleza, para São Paulo, né? Então, assim, Goiás, ele tinha muita. E assim, era o curso que chegou, né? E era bom, né? Tanto é assim, e ele brincava, né? Ele falava assim, vamos democratizar o ensino. Era a frase que ele usava, né? Vamos democratizar o ensino. E na época, isso, quando ele começou com esse, né, 2000 e pouquinho ali, as notas de corte de concurso eram 60 pontos, 65. Logo depois pulou para 80. Nossa. Por culpa dele. Antes do Luiz Flávio inventar isso, quem que passava em concurso? Tudo bem. Nas grandes capitais. Eu, né, em 93, meu pai não tinha condição de eu vir fazer em São Paulo o Damásio. Né? E o Damásio, o que era? Era uma sala de aula que ele colocava 200 alunos na sala de aula. E os 200 que estavam lá passavam. Então aí aquela história. O cara daqui de São Paulo abriu um concurso para promotor em Goiás. Ele ia passar. Ele chegava lá, ele passava porque ele estava muito na frente do pessoal. Sim, é meio comum. Aí quem vinha de Goiás aqui, só que assim, o cara tinha que ter condição financeira, era um curso caro, tinha que morar em São Paulo, não era tão simples assim, né? Aí vem o Luiz Flávio e mete via satélite, né? Aí você tá na tua casa, você atravessa a rua, vai na unidade, assiste a aula lá. Mesma informação, mesmo conhecimento. Na época, quando começou, engraçado isso, né? Quando começou, as perguntas, a gente tinha, no final da aula, tinha um espaço, e elas iam por fax, olha só. Cara, essa eu não peguei. Por fax, chegava um livro de papel lá, aí você respondia, tal, por fax. Aí depois começou o e-mail, né? Porque o e-mail também não era ainda tão popular, tal, aí ninguém tinha acesso ao e-mail, a internet era discada. Né? Eu tinha que descansar, esperar meia-noite para estar na internet, pagar um né? Durante o dia era caro pra caramba, né? Então, era uma puta ostentação estar na internet de 3 horas da tarde. Né? Quem entrava, o cara era milionário, né? A ostentação da época não era ter o carro e tal, era estar na internet depois do almoço. Não, nossa, não, ninguém fazia isso.
Era só meia-noite, né? Você ficava meia-noite pra pagar um pulso. Paga só. E aí começou, e aí eu me lembro que eu fui uma vez em São Paulo, foi, sei lá, 99, não lembro agora o ano certinho, mas era um curso que eu tava lecionando. O meu primeiro curso na LFG foi um curso para delegado, acho que foi em Minas Gerais. Foi um reta final. Era sábado e domingo. Foi o primeiro curso que eu entrei já como contratado lá. Mas esse curso aí foi um curso para escrevente do TJ. E eu lembro que eu fui dar aula lá e na época ele estava criando o Twitter. Aí ele colocou lá um funcionário para criar os Twitters dos professores. Eu lembro que era uma aula de tarde, era um dia de semana, terça, quarta-feira. A aula era das 2 às 5h30, um negócio assim. Era 1h30, depois tinha pergunta, né? E eu lembro que eu cheguei para dar aula e aí o funcionário criou o meu Twitter. Bobagem isso, Twitter, tonteira, pra que isso? Não é tudo bem, né? O chefe mandou, vamos fazer o Twitter, né? Eu lembro que o meu Twitter até hoje, né? Era o Prof. Sumariva. Então criou lá o Prof. Sumariva, Prof. Sumariva, criou. E aí eu lembro que eu entrei na aula e eu falei, Twitter aqui, Prof. Sumariva, tal, né? Acabei de criar o Twitter aqui e falei, tinha nada no Twitter, acho que tinha uma foto, só que eu postei lá do LFG lá, enfim. E aí dei essa 1h30 de aula. Eu lembro que quando eu saí pro intervalo, cara, eu entrei no Twitter, eu tava com 3.000 seguidores. Nossa. Falei, caramba, que isso? E aí você vê como são as coisas. Naquela época, a gente fazia revisão pelo Twitter. Tudo por escrito? Punha as frases no Twitter. Nossa. E o pessoal marcava o horário, e aí o cara entrava no Twitter e ficava assistindo a revisão pelo Twitter. Aí você punha lá, fazia a revisão pelo Twitter. Que loucura, não. Aí depois que veio o Facebook, né? E aí eu me lembro, isso também, a minha filha nasceu em 2011, né? Ela devia ter 1 ano, 2012, quando o Luiz Flávio fez uma reunião aqui de São Paulo, todos os professores, um sábado de manhã. Até eu licionei à noite, fiquei em São Paulo, e aí na reunião ele começou a falar que tudo ia mudar, ia acabar via satélite, porque ia entrar a internet, e aí o celular ia ser uma televisão, e papapá, e eu lembro que a gente ficou ouvindo aquilo, falei, agora o Luiz Flávio pirou, né? É um visionário. Não, agora esse cara pirou, né? Olha quem tá falando, gente. É verdade. Celular, naquela época o celular era aquele, né? A ostentação era aquele que você abria, assim, né? Como é que chamava aquilo? StarTAC, eu acho que era, não lembro, né? Tinha uma antenona assim, você abria, puta, quem tinha aquilo, você punha lá na cinta, meu. Aí você colocava na cinta, a bateria durava 1h30, 2 horas, né? E era o máximo aquilo, né? E o carregador era desse tamanho, né? Você andava com o celular e o carregador na mochila pra carregar o celular. Mas, pô, e aí esse cara vem falar que vai estar no celular. Esse cara tá louco. Aliás, o que ele falou ali, cara, aconteceu tudo igual, tudo. Né? E aí ele falou, vamos ter que mudar, essa visão de curso satélite vai acabar, porque o satélite é muito caro, e vai ser tudo via internet e tal. Nós ficamos olhando aquilo, eu falei, acha, cara, vai ser... E é isso mesmo. É o que tem hoje. E ele é um cara visionário mesmo, né? É muito Sim, não, ele, né? O próprio curso via satélite que ele criou foi um negócio, né? Incrível. Ele era professor da Damásio. Existe LFG ainda ou não? Não, ele foi vendido, né? Ele vendeu pra Crota e depois que parou. Virou outros grupos de ensino e ele parou. Mas era na época dele, eu fui aluno dele também. Assim, um cara que é muito à frente do tempo dele, né? Você falou a questão do satélite e tudo mais. Eu, por exemplo, o meu desejo, até falando das notas de corte, a nota de corte de concurso subiu graças à LFG, mas o meu desejo de ser professor veio por conta da LFG. Eu não queria ser professor, eu sou filho de professores que olhavam meus pais e falavam, não quero ter a vida que meus pais têm. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é professor da Polícia Militar, ele era oficial, então ele foi professor do curso de formação e tudo mais, curso de gestão defensiva, eu não quero ter essa vida. Quando eu fui num aulão de véspera da OAB, que eu vi que era era um outro universo. Então ele não só democratizou o ensino, mas ele transformou em verdadeiro show a sala de aula. Mesmo? Era legal assistir, era legal. Foi uma fase legal, porque assim, a gente passava via televisão, né? E, então você saia na rua, o pessoal te cumprimentava. Estrela, é verdade. Em aeroporto, né? Eu ia tirar férias, ia pro Nordeste, você conhecia aluno lá, e o cara era legal, era assim. Quem que não gosta disso aí, né? Eu maluco. Quem não gosta? Era legal. Pra mim eram verdadeiras estrelas. Esse era o fato. Porque o primeiro aulão de véspera foi satelitário. Aí o segundo aulão de véspera que eu fui, eu já tava aprovado na OAB. Eu fui pra conhecer os professores. Pra mim eram as estrelas, né? Era que quem tava na LFG,
Você passou por lá, quem viveu, viveu. Não existe mais essa fase. Tem uma história engraçada, né? Vocês devem conhecer o que é legal. Hoje ele é deputado federal, o Paulo Bilinski, né? E o Paulo Bilinski é meu aluno no LFG. Ele é do Paraná, eu acho que é. Ele é do Sul. E foi engraçado porque teve um evento na Assembleia Legislativa e ele tinha acabado de tomar posse. Eu não conhecia ele, né? E aí eu tava na Assembleia em São Paulo e aí eu fui no banheiro da Assembleia. Eu saí do banheiro ali e vi que um cara ficou me olhando, cara. O cara ficou me olhando e falei, caramba, né? Que esse cara tá me olhando? Aí ele chegou e hoje a gente é amigo, né? E ele conta isso, ele dá risada, né? Aí ele falou, cara, seu submarino, ele me abraçava, né? Hoje eu que falo, cara, você é o Bilinski, né? Bacana isso aí, né? É uma coisa assim, na época, né? Porque era tudo muito diferente, né? Era tudo muito difícil. E aí a rede social, o Twitter mesmo, ele acabou ajudando bastante. Porque, de repente, você dava aula lá e depois você conversava com o aluno. Tem feedback imediato, né? Puta, aquilo era fantástico, meu. Então, aí porque o fax era distante ainda. Depois não, começou a ter... Aí você tirava foto, foi muito legal. Isso Tem muita história com o aluno, assim, né? Que aluno hoje, você falou teve um aluno que hoje é chefe, delegado, o chefe lá que você comentou agora. Sim, o Ronaldo, o Ronaldo. Deve ter muito aluno que realmente despontou e tem, é bacana. E onde você vai ter aluno, né? É verdade. É muito A bom. questão da rede social, do LFG, e depois eu passei muitos cursos também, né? Olha, outros cursos hoje, já até vi pela internet, é que você não conhece o aluno. Né? Eu não conhecia o Diego. Sim. Ele me conhecia, eu não conhecia ele. Aliás, a gente fez uma live junto. Fez uma live. Pandemia, né? 2 anos, 3 anos. Na pandemia a gente fez uma live junto, mas pessoalmente eu não conhecia, né? Então, assim, aí quando você vê, o aluno te conhece, né? E ele chega e fala, nossa, cara, Parece que é amigo, eu achei seu amigo. Ó, mês passado eu participei de um evento da OAB, que teve em São Paulo, sobre a investigação defensiva. E aí eu saí do evento na OAB e fui pro hotel. E eu tô na fila do hotel e tinha um casal com uma criança na frente, fazendo check-in lá, e eu fiquei esperando. Sim. E eu vi que o cara lá pra trás, assim, né? Rapaz novo, né? E eu falei, caramba, né? Esse cara tá olhando, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, Celso Marigo, não é? Você foi um professor. Eu falei, fui, mas de onde você é? Acho que ele era de Alta Floresta. Caraca, falei, cara, não, você olha pra mim na LFG, tal. Hoje ele era oficial de justiça, e aí ele quis tirar uma foto. Então, assim, é bacana. Cara, guarda no coração, né, cara? Olha, isso é bacana, cara. Você fica feliz. E é um trabalho que você... Famoso não. Mas é um trabalho que você muda a vida de muita gente. Sim, o que eu fico feliz. O cara fica grato, né, cara? A gente ajuda, né? Porque, cara, eu passei em concurso. Eu passei em 2 concursos, né? 3, teve da academia também. E é um sonho que você realiza. Quando eu acordava 4 horas da manhã todo dia. Né? Então, todo dia eu acordava 4 horas da manhã, eu estava das 4 até as 10, aí eu ia para a delegacia, eu era investigador. Né? Por quê? Porque eu fazia trabalhar à noite. Então, das 7 às 10h30 eu estava na faculdade. Chegava em casa às 11, dormia e acordava às 4. Cara, o que eu queria? Eu queria passar no concurso, pô. Acabei a faculdade, fiz um cursinho preparatório que tinha lá em Rio Preto, com os professores de lá, que eles tinham um cursinho presencial, que eu não tinha condição de vir pro Damásio. E aí, quando você passa, cara, é um sonho que você realiza. Então, você poder ajudar as pessoas a realizar, isso é algo que não tem preço. Grato, cara. Porque eu sou grato aos professores, pô. Quando eu vejo os professores, eu fico feliz, pô. Então, assim, na academia mesmo, eu tive um delegado que me ajudou bastante, foi o Dr. Marco de Queiroz. É um delegado de Campinas, está aposentado hoje, né? E ele me orientava muito. Cara, eu sou grato a ele até hoje. Ligo para ele sempre. Né? Já fui na casa dele várias vezes, ficamos amigos. Né? Mas assim, eu tenho o respeito que eu tenho por ele, porque ele foi meu orientador, pô. Meu orientador de profissão, de carreira. Então, isso é bacana, né? Então, quando você vê que você ajuda as pessoas, não tem preço, cara. Sem dúvida. O aluno, ele tem essa gratidão, ele sabe quem são os professores que transformaram a vida dele, né? Nossa. Quem foi o professor que ensinou aquela matéria que era a pedra no sapato ali para passar no concurso. Vamos dar um exemplo aqui. Você faz isso, Diego. Sábado à noite, você entra no Instagram e faz uma live. Porque tem concurso no domingo. Cara, você não tá ganhando nada pra fazer isso aí, mas você não tá preocupado com o dinheiro. Sim. Aí você olha lá, tem lá 80 pessoas, 90 pessoas te assistindo. Você quer ajudar aqueles caras, meu. Pô, o cara tá num hotel sozinho, o cara ligou lá o Instagram e tá vendo a tua aula.
né? Aí vai que você falou uma coisa lá que... No outro dia... Uma frase boa, até pensou, cara, meu, não tem coisa melhor. Eu vou contar uma questão que aconteceu comigo, né? Eu aposentei em 2019. Quando eu terminei a faculdade, né, em 92, eu fiz o exame da OAB que existia na época, que era o exame feito na própria faculdade, né? 94 veio o Estatuto da OAB e criou o Exame Nacional Unificado. Eu já era delegado quando criou isso, mas eu tinha feito o exame da OAB da época. Só que eu era investigador de polícia e eu não podia ter a minha OAB. Eu não podia pedir a OAB, então eu não pedi a OAB. Eu não pedi, guardei o certificado bonitinho da OAB e tal, guardei e beleza. Aposentei em 2019, o que eu fiz? Peguei meu certificado e fui pedir a minha OAB. A OAB indeferiu, alegando que eu não tinha o exame da OAB. Não tinha mesmo. Não tinha porque não existia o exame da OAB. Sim. O que existia era esse, eu passei. Ah, mas o senhor não pediu a OAB na época. Eu não pedi porque eu era impedido de pedir. Enfim, indeferiram. Eu fiz recurso, e bom... 2021, falei, puta merda, né? Que esse recurso não anda. Vamos fazer. Eu vou fazer esse exame. Que legal, né? Em dezembro, entrei lá no computador, não falei pra ninguém, só minha filha sabia disso, né? Não contei pra ninguém e fiz o exame da OAB. Não fiz em Rio Preto, que eu fiquei com medo de não passar, né? Então, pensei ali em Semico. E tudo bem, eu sou professor de penal, vai a OAB, cai tudo, pô. Cai tudo, A OAB cai tudo, né? Aí eu peguei e fiz em Botuporanga, que é uma cidade que tem uns 80 quilômetros de Rio Preto. Escolhi lá, fiz quietinho, falei pra ninguém. Ninguém te conhecia lá? Máscara, né? Pandemia, coloquei a máscara. A máscara, então o chapéu não podia, eu queria de boné. Mas não tá no edital que não pode, né? E eu ia meu boné, né? Mas aí eu pus aquela máscara gigante, assim, só com o olho. Tartaruga Ninja. Cheguei lá, o portão abria meio-dia. Meio-dia eu fui o primeiro a entrar. Sentei na cadeira, fiquei quietinho lá. Ninguém me viu entrar, né? E passei, primeira fase. Aí que legal. Passei, tá. Aí eu conto assim, a segunda fase foi mais tranquilo, porque eu escolhi penal e a segunda fase não teve tanto problema. Mas a primeira fase tinha medo, pô, que caía, né? Aí eu me lembro, por exemplo, que na semana que antecedeu o meu exame da OAB, eu fui assistir esses aulões, cara, e ajudou muito, cara. Ajuda muito. Ajudou muito. Isso eu falo né? Eu falo assim, até conheço, tem uma professora de direito do trabalho que chama Magê. E eu assisti um aulão dela, cara, e caí, assim, ela falou no aulão dela de hora extra de enfermeira. Caiu isso na prova. Eu jamais iria acertar. Puta, eu fui servidor público, não tem hora extra no Estado, né? Não existe isso. Quem criminaliza isso? Nem lembro Que hora extra, né? Recurso adesivo, eu nem lembrava que existia isso na minha vida. Né? Enfim, eu acertei, cara. E aí outra coisa, que do domingo de manhã eu acordei e tomei café assistindo uma live do Marco Antônio, né? Café com ética, com café sem ética, negócio lá, onde ele ficou falando sobre o código da OAB lá, o estatuto da OAB. Né? Cara, caíram 3 questões que eu, tomando café da manhã, ele falou e eu acertei. Então isso ajudou muito, né? E eu passei, e aí peguei meu OAB, bacana. E aí o recurso até hoje não andou, tá parado. Não, eu desisti, né? Desistiu. Porque eu lembro no aulão de véspera da LFG foi exatamente isso. Eu ganhei umas 6 questões no aulão de véspera. O aulão é muito importante. O aulão... Eu já gostava de penal naquela época. Então, pra quem gosta de penal, você sabe muito bem, a gente vai pegar trabalhista, processo de trabalho, tributar, não vai. Não... Então, no aulão de véspera, às vezes é um momento pra salvar. Uma dica lá e foi mesmo. E salva mesmo. Então, você passou na OAB de novo. Aí eu passei de novo. Eu passei de novo e agora passei no 34. 34. Então, assim, esse ano vai completar 2 anos que eu peguei minha carteira da legal, que legal. E é bacana você falar isso, né? Porque até reconheci que teve medo da primeira fase, da prova objetiva. Sim, cara, eu não tenho vergonha de falar não, né? Agora, por que você não fez em Rio Preto? Puta, eu fiquei com medo. É uma pressão que sinceramente, até porque, assim, 30 anos de formado já. Né? Se fosse uma prova de penal, eu até encaro, mas e o resto, né? Encarar todas as matérias, porque não é fácil. Eu estudei, cara. Estudei, fiz aí, assisti, fiz um curso preparatório, né? Me preparei e assim você conhece, não tem jeito. Pela internet, dentro de casa, nas horas vagas e tal, é isso aí. Que legal, né? Aí depois eu virei jovem advogado.
Né? E aí, como jovem advogado, que os 5 primeiros anos da OAB, você é jovem advogado. Você paga metade da unidade, é muito bom, Não né? sabia disso, não. É cobrar integral. Não. Os 5 primeiros anos você. Não sei, eu sei. Mas eu ainda sou jovem advogado. Eu acho que eu peguei, mas por 2 anos, não por... Não, são 5 anos. E aí te dão uns cursos de pós-graduação baratésimos. Aí eu falei, caramba, né? Deixa eu ver isso aqui. Aí eu olhei lá, tinha um curso lá de Direito Desportivo. Olha isso. Falei, vou fazer esse troço aqui. Fiz, concluí, chegou o certificado semana passada. Eu sou especialista em Direito Desportivo. Nossa. Legal. E fiz todo o curso online, muito bom, gostei. Muita coisa diferente, né? A parte do esportivo é muito diferente, específica, coisa administrativo, muito legal. Aprendi muita coisa. E aí tinha que fazer a monografia. Pra terminar, que eu queria a monografia, já que eu vou fazer, eu quero fazer certo com a monografia, tudo, né? E aí eu peguei Covid. Né? Agora, janeiro esse ano, eu fui em São Paulo, eu e minha filha assisti a estreia do Corinthians no Paulistão. Sou corintiano. Você é corintiano? Sou corintiano, agora, né? Acordamos agora. Agora dá pra falar que Agora eu falo, né? Agora eu falo, quinta-feira, vamos. Agora é na sequência agora, né? Agora não vai parar mais. Né? Agora ninguém segura mais, agora vai embora. Ainda bem que o podcast é hoje, né? Vocês não me acham quinta-feira. Não, vai ganhar do Grêmio quinta. E aí fui assistir a estreia do Corinthians contra o Guarani. Ganhamos de 1-0, o gol do Romero, foi lindo, né? O gol do cruzou assim, um golaço, né? E choveu pra caramba na hora de ir embora, uma chuva danada, e eu errei até o caminho da rampa lá, enfim, molhei, cheguei no hotel ensopado. Aí, na terça-feira, resfriado, Covid. Nossa, tudo bem que já foi uma fase final do Covid, né? Mas tive que ficar em casa, isolado, 7 dias. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o meu TCC da pós, e fiz. Em 6 dias? Fiz em 6 dias. Agora é especialista desportivo. Agora eu sou especialista. Agora que você precisa de um advogado esportivo, eu posso ajudar, né? No meio da pós mudou a lei, né? Criou a Lei Geral do Esporte no meio da pós, tiveram que trocar um monte de aula, coisas de EAD, né? Que, enfim, mas um curso muito bacana, valeu a pena. É legal isso é bacana, né? Agora, é desafio. Aí o pessoal pergunta assim, mas você tem doutorado, você vai fazer especialização? Qual é o problema? Né? Vou estudar, cara, vamos fazer, vamos embora, vamos fazer. Fiz a prova da OAB, fiz, né? Senti de novo adrenalina, aquela coisa de, né? Putz, se eu não passar nesse troço aqui, saí cansado pra caramba da segunda fase. A segunda fase foi cruel. Doída. A segunda fase foi cruel, cansa. Né? Tem que escrever a peça. E você tá com 50 anos já, né, meu? E aliás, aconteceu uma coisa engraçada da primeira fase. Posso contar isso aí? Porque é engraçado. Eu cheguei em casa à noite, né? Naquela expectativa e tal. Minha filha estava na casa de uma amiguinha dela, busquei ela e tal. 7h30 saiu o gabarito, né? A OAB divulgou o gabarito, 7h30 da noite. Aí, 7h30 da noite, eu fui quietinho lá, fui no escritório lá de casa, quietinho, nem falei nada pra ninguém. Fui, baixei, contei 44. Passei 44, né, amor? Passei e tal, beleza. Passou não sei quanto, umas 2, 3 semanas, não sei. Saiu o gabarito, saiu o resultado oficial. E eu tava com 47. Mas... Contei 44? 44, né? Aí fui contar de novo, 44. Não tinha anulado ainda. E eu falei, mas que esquisito, né? Aí e a GV, não sei se você já viu isso, né? A prova da OAB é muito bacana, porque a nossa prova ela é escaneada, ela fica lá com a tua senha. Aí eu entrei lá e vi minha prova lá. Né? E você acredita que na hora de passar a bolinha, cara, eu passei 3 erradas. Mas acertou. Saco das ninguém. 50 anos, óculos, sem enxergar aquela porra, com a bolinha. Eu acabei. Errado conexão, cara. É a primeira vez que alguém faz isso. Graças à minha visão, né, de 50 anos. Pô, você sai de lá, cara, aquela bola não tava enxergando mais nada, né? Máscara, com escondido, e bolinha, aí... Foi 47. Na verdade, eu fiz 44, né? É que tinha me contado. Tá lá 47, mas eu acertei 44. Agora, 3 a mais foi...
Foi sorte. A gente cansa de ouvir mensagem, eu acertei, mas passei errado. Não, eu passei certo. Eu errei e passei certo. E isso que, olha, realmente é uma experiência diferente, cara. Imagina. Fazer prova de novo, olha, foi um negócio assim. E prova não é porque tudo bem. Na polícia você tem as provinhas lá para fazer um curso de especialização, curso de promoção, porque não tem vaga, mas é diferente, né? Com certeza. Porque ali é um concurso mesmo, né? O AB faz uma prova difícil. Sim. E a pressão da prova da OAB, cara. A pressão da prova da OAB, muita gente fala pra mim, faz quando você estiver na faculdade, você não vai ter pressão. Aí eu fui com essa cabeça. Mentira! A hora que você vê a mesmo. é a mesma coisa. Tem nervoso igual. Mesma coisa. Mas você quer passar, né? Quer passar. Essa história, vou fazer pra ver como é que é. Isso é uma bobagem, né? Não existe. Fazer como é que é. Você entra na internet e vê lá como é que é. Você viu, pronto. Agora fazer. E a melhor coisa que você fez é não ter contado pra ninguém, porque tem gente que enche o saco mesmo. Você fez 5 anos e não passou, quer dizer... Não, aliás, em tudo, né? Aliás, o nosso maior inimigo é a boca nossa, né? Você não tem que falar pra ninguém, né? Da habilidade. Concurso. Eu tô prestando concurso. Ninguém tem que saber isso aí, cara. Ninguém tem que saber. Só sobe a sua pressão, né? É porque só vão torcer contra, cara. Né? Pensa bem, quem é que vai torcer por você? Ninguém, cara. Só contra. Não, é concorrência. E parece que internamente até quem torce por você, parece que pressiona. Ei, cara, então tirando pai, mãe, né? Quem realmente tá na torcida, o resto, cara, não vai. Ninguém tem que saber, cara. O que você faz? Não, eu mudei de área, eu abri um café, sei lá. Aí passou no concurso, passei, né? Já foi. Aconteceu. É verdade. Eu não tenho que falar pra ninguém, cara. E o concurso da Cadepon, em que momento que veio isso pra ser professor? Então, eu comecei a lecionar na faculdade e aí também apareceu um concurso da academia. Eu fiz só um também. Olha, vou fazer esse concurso. Eu me inscrevi e passei. Então deu tempo já que você é professor da Cadepon. Desde 2001. Nossa, bastante tempo. Caramba, que legal. Todos os colegas que eu tenho que são professores da Cadepon, eles falam que foram seus alunos também. Professores da Cadepon, com certeza, todos me conhecem, são fãs. Eu gostei de uma história gigantesca, né? E aí o livro veio no meio do caminho, que o livro foi outra que você contou pra mim aqui nos bastidores, que só de você citar quem tava no meio desse caminho aí, também são outros... O livro foi o João Luca e o William Douglas, né? Foram os dois que... O William Douglas que abriu a editora. Sim. E quem me incentivou foi o João Luca. Porque o seu livro, quem é da criminologia, não tem como ter passado pela criminologia. Não existia um livro, né, nesses moldes, né, de concurso na época, então vamos fazer. E certo. Assim, eu acho legal, sempre bom falar quando a gente está na presença de quem realmente produziu a obra. Tem outras pessoas que eu tenho muita gratidão, mas o seu livro é um dos poucos que eu vejo assim, que a forma como você escreve ela é muito didática para uma matéria que, para quem tem o primeiro contato, ela é muito difícil. Sim. Eu lembro quando eu comecei a estudar criminologia, eu tinha muita dificuldade. Mesmo tendo formação em direito, nada disso me ajudou tanto, assim. Mas a linguagem do seu livro foi algo parecido que eu tive quando eu li o livro de penal do Rogério Greco, que é outro também que escreve com poucos, né? Sim, sim. Então, a gente sabe que isso é um dom, né, cara? É ser desenvolvido e tem gente que já tem essa facilidade, essa predisposição e ainda aperfeiçoa essa habilidade. Então, o seu livro, assim, da criminologia, junto com o penal do Rogério Greco, na minha opinião, são os melhores escritos, assim, didaticamente falando. É impressionante. Obrigado. Foi assim, foi fruto de aula, né? Foi fruto de aula, Na época eu montei as minhas aulas em cima dos editais e em cima daquilo que tem que ser mais fácil, né? Sim. Facilitar a vida do aluno. Né? Até porque o cara tem que... O que vai perguntar para o aluno? Ele tem que saber os objetos do crime, né? A função da criminologia e as teorias que você utiliza na prática. É legal saber lombroso e tal, mas ninguém aqui vai defender que o cara nasce criminoso. Pode até ter umas teorias aí que se você começar a estudar muito, você começa a ficar ficando mais... né? Mas ninguém vai defender. Não, o crime não é um produto social. Ele é um produto da sociedade. É verdade. Então, o criminoso, ele nasce da sociedade. E aí você tem que pensar em algo nesse sentido. E deu certo, né? Muito certo. Aí você vai criando coisa. Aí você percebe assim, tem muita coisa que o pessoal inventa. Aí você não entra nessa onda, não. Isso acontece muito. Começaram a colocar aí, tem muita gente falando de teorias, de psicologia. Isso é do crime, né? A gente tem que trabalhar em cima do crime. Que nem hoje eu faço um pós-doutorado em psicologia. Mas eu não entro em aspectos, eu entro no aspecto que me interessa. Sim. Dentro da psicologia, o estudo que eu analiso, né, e estou escrevendo meu trabalho em cima ligado à parte criminal. E isso eu vou entrar em aspecto, né, adolescência, não. Isso é um problemático, eu entendi o que você quis dizer, porque isso é um problemático, porque, por exemplo, a gente trabalha muito com o preparatório da Polícia Civil de São Paulo, tem prova oral para investigador e escrivão. Não é incomum alguns examinadores tirarem assuntos do nada, assim, para cobrarem criminologia numa prova oral. Então eles pegam assuntos que às vezes nem tá na literatura, pega da psicologia, pega em banco de mestrado, doutorado e tal, aí cai
E aí, pô, agora tem que escrever sobre isso de uma coisa que não tem nada a ver com a criminologia, vai ter que escrever porque pode cair no concurso. Então, às vezes o concurso público, depende da fase, atrapalha, né? Quem tá estudando, que mistura muito assunto e polui a criminologia. Mas você tem que ficar ligado naquilo que está relacionado a crime. Senão não muda, né? Aí você vê hoje, a política criminal ela acaba se confundindo muito com a criminologia. Porque a própria criminologia avançou nisso. Porque a criminologia ela não tem que traçar planos para resolver. Quem resolve isso aí é a política criminal. A criminologia ela vai passar para o Estado, que o Estado, está acontecendo isso. E aí quem vai traçar a política criminal é o Estado. Né? Mas hoje o criminólogo, ele avança. Ele já fala o que está acontecendo e já como tem que fazer. Já dá a solução também. Tá errado isso. Sim. Tá errado. Mas hoje na prática está acontecendo isso. Mas tá errado. Por quê? Porque na verdade quem tem que fazer isso é a política criminal. Aí nós temos duas políticas, né? A política social e a criminal. E a social, ela acaba também indiretamente interferindo na política criminal. Claro que ela não é algo direto. Vou dar um exemplo aqui. Também, mais ou menos no meu início de carreira, fui ser delegado numa cidade X aí. Cheguei na cidade, fui me inteirar dos crimes, né, que estavam acontecendo naquela cidade. E aí eu vi que estava tendo muito furto de veículo próximo a uma escola lá, X. Fui lá à noite, peguei lá a equipe, vamos lá ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá, cara, eu vi que em volta da escola estava tudo escuro. Tudo escuro. Falei, puta, que foda, né? Aí, dia seguinte, eu fui falar com o prefeito. Fui lá na prefeitura, fui lá e falei, prefeito, é o seguinte, cara, ó, a cidade lá tá, nós precisamos colocar luz lá, não. Aí eu lembro que o prefeito, né, um coronelzão, antigão, eu moleque, tinha 22 anos de idade, né? Aí o prefeito chegou lá e falou assim pra mim, ô, delegado, cuida da delegacia que eu cuido da prefeitura. Pensei comigo, filha da mãe, né? Aí, olha, cara, tudo bem. Se é esse o caminho que você quer fazer, maravilha. Só que isso aí, o senhor está praticando uma improbidade administrativa. Né? Eu vou comunicar aí o Ministério Público, né? E nós vamos ver o que pode fazer, então. Eu não posso obrigar o senhor a colocar luz lá. Mas o senhor responde, então, por que não tem luz lá? E no dia seguinte, no mesmo dia, né? E já ficou pra mim lá, olha, delegado, já tá tudo com luz lá, viu? Assim, educadamente você consegue pressionadinho. Tá bom, eu não posso colocar luz lá, mas o cara não quer colocar, então ele vai explicar por que não vai colocar. E existe, né? O Ministério Público é pra isso, né? Vamos colocar lá, né? Saber de aperta. Vamos ver a ação civil pública, né? Pra apurar isso aí e tal, né? Enfim, ele deve ter orientado o jurídico dele lá, opa, luz. Né? E aí, engraçado por quê? Porque acabou a força de veículo lá. Veículo, assim, moto, né? Que tinha muito. Mas acabou. Olha, só de ter luz. É oportunidade. Que oportunidade, meu. Naquela época eu não era muito criminólogo, não, hein? Eu não tava começando ainda, né? Intuição. Foi meio assim, né? De xeretar. Mas resolveu. Agora, acabou o furto, não. Com certeza foi pra outra cidade. Mas enfim, você resolveu. Ali resolveu. Então é isso, né? Essas questões que você vai identificando. Aí colocar luz lá é política social, isso aí. Sim. Né? Quem faz é a prefeitura, não tem nada com polícia, não é política criminal nenhum. Mas reflete? Claro que reflete. Com certeza. Né? Claro. Então, e isso aí tudo hoje, né? Você percebe o quê? Quem é que dá a base para isso? A criminologia. Talvez isso explique por que às vezes a criminologia invade outras áreas pela lacuna. Tem um vácuo ali que ninguém faz nada e a criminologia vai. E até ela busca esses dados, ela busca informações para isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí tem projeto para o futuro aí para escrever mais, voltar... Ah, sim, né? A gente não pode parar, né? Direito desportivo, alguma coisa? Não sei. Eu comecei a divulgar, né? Tô advogando. Divulgar pro Corinthians, lá que tá lá. Meu Deus. Agora vai. Agora ganhou duas, vai. Eu não vou falar em respeito a vocês aí. Eu nem ganhava duas, fazendo não sei quantos anos. Podia ficar pro Brasil ainda. A Sul-Americana já tá garantido. Olha aí, vocês ouviram, hein? Tá registrado. Sul-Americana e Copa do Brasil. Tá bonito. O gigante acordou. Faz tanto tempo ganhava duas seguidas, cara. Quando ganha, até nem dor jogando bem, né? Jogou bem. Eu falo assim, mudando um foco, eu sei que nesse não é o tema. Não tem problema. Poderia até perder do Bahia.
Sim. Jogou bem. Jogou bem, eu até achei o jogo, falei, Né? Jogou bem. Venceu. Mas se tivesse perdido, seria normal, porque o Bahia é um puta time. time bom, melhor coisa. Time com estrutura boa, bons jogadores. É um time que tá em quinto lugar, sexto. Sim. Mas jogou bem. Eu conversei com meu pai e falei, pai, o Corinthians tá jogando hoje? Tá jogando bem, jogando pra cima. Então, há muito tempo que eu não via A isso. diferença é a troca de um treinador, Porque né? tá, nós ganhamos os times da Sul-Americana, assim, mas né? Um time bom que nós pegamos de verdade pra encarar foi o Bahia. O Bahia tá lá em cima na tabela. O Bahia tá lá em cima, jogando bem, então eu gostei, cara. Eu me compadeço de vocês, porque Ramon Dias. teve um período que, assim, boa parte da minha adolescência foi sem comemorar nada, né? Então, Ele só apanhava da gente. mas agora também, né? Que eu sou palmeirense. Palmeirense. Chegando Hoje em dia os caras tão por cima, né? Eu não fiz esforço nenhum pra convencer meus filhos de serem palmeirenses. Eles nasceram numa Agora, fase. eu fico imaginando assim, né? Que nem tenho colegas que têm filho de 13, 14 anos que são São Paulinos, por exemplo. Eu falo, cara, você é foda, hein? É. Porque eu fico pensando, apanha, né? Não, agora tudo bem. Agora começou a ganhar, né? Tá um time bom, tá com um time bom. Mas São nasceu Paulo. depois da fase vitoriosa. Cara, ficou 10 anos sem ganhar nada. E o moleque foi São Paulino, né? Porque assim, eu sou corintiano por quê, né? Minha família toda é de São Paulino. Meu pai era São Paulino, meu irmão São Paulino, né? Só que eu, com 5 anos de idade, o Corinthians foi campeão paulista. Isso marca, né? A vida da criança. Aí eu tinha 9 anos, Sócrates. Porra, acabou, cara. O senhor nasceu corintiano também, corintiano não nasce. Não tinha como não ser corintiano e meu pai não forçou, né? Minha filha é corintiana por quê também? Minha filha nasceu no ano seguinte campeão do mundo. Foi em 2001, 2001? 2012. 2012. Aí ganhou o brasileiro. Campeão mundial, ele falou errado. Foi bicampeão, Foi bicampeão mundial, é verdade. Então, assim, fica fácil de você, né? Agora, o cara conseguir ser, né? Palmeirense naquela época, depois da Parmalat, um tempão também. Nem a Pinologia explica isso. Eu nasci em 91, cara. O primeiro título do Palmeiras ali foi em 94, não lembro. Ah, mas é 92, 99, ligando tudo. Mas não lembro, era bebê. Eu fui lembrar que aí foi o título que me deu convicção mesmo, que é 99 da Libertadores. Do Marcos. Do pênalti lá. Aquela, do Marcelinho Carioca. Foi aquela. Aquela Minha filha aí, meu filho nasceu em 2020. E meu filho ainda não é bebê. Título aqui. Cara, mas a minha filha, ela viu muito mais título do que eu vi na vida inteira. Ela viu. Porque ela não tem como. Tudo bem que pandemia não deve contar, né? Não tô aguentando. Naquela época lá que não tinha torcida, né? Tava todo mundo doente, né? Então, enfim. É engraçado, ela tinha Teve ano que teve 2 Libertadores no mesmo ano. Não fala isso, né? Como é que pode ganhar tudo no mesmo ano, né? Você falou que sua família inteira de São Paulo, minha família inteira de corintiano, todo mundo. Minha filha tira onda já com 4 anos. Ela chega, tio, qual é o seu time? Meu irmão fala, Corinthians. O tio escolheu o time errado. O tio não comemora. Vai lá, vamos mudar. Vamos mudar, cara. Esse ano vai dar bom pra gente. É assim, tô confiante. Esse ano, olha só. Um dia ser bom lá. Já saímos do Z4. Puta, que felicidade. Que situação, que fase, né? Futebol é cíclico, né? Meu futuro. Enfim. Talvez um dia eu volte a sentir esse sentimento, não sei ainda. Mestre, foi um prazer. Cara, prazer foi meu. Obrigado aí. Satisfação de tão longe pra cá, pra nada, cara. Foi um prazer. E, querendo voltar pra cá, a casa é sua. Quando quiser. Cara, muito bacana. E vamos convidar o pessoal a fazer a pós de criminologia. Velho, você não faz o... Uma pós de criminologia que... Deixa o link na descrição. Nós criamos uma pós-graduação com um time de pesos que é impressionante. O professor Paulo Sumariva, tem lá também Rodrigo Montes, Mariana Barreiras, tem uma galera assim de peso da criminologia e estava faltando uma pós de peso, né? E link na descrição da nossa pós-graduação em criminologia e polícia judiciária. Vai por mim. Quer aprender criminologia de verdade, quer aprofundar e ser como especialista? Link na descrição. E aí agora com a sumidade da criminologia. Pesado a gente é, né? Não sei se né? Pesado a gente é. E o pessoal vai seguir a gente no Instagram, né? @Prof. Sumariva, né? Prof. Paulo Sumariva no Instagram. Sim. É o Prof. Paulo Sumariva. E o canal no YouTube, Professor Paulo Sumariva. Vou deixar umas aulinhas ali orgânicas lá, tem umas coisinhas lá. Vou deixar seu livro também na descrição, o link tá na descrição. Tem um livro também. Tem um baita livro de criminologia, tá? Na minha opinião, assim, disparado os melhores do país aí na matéria. Então, vou deixar o link na descrição hoje pela editora Foco, né? Foco, tá vendo? Mestre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite, valeu e vamos que vamos. Tamo junto. Pessoal, bom, né? Bom demais, cara. Fazia tempo que a gente não
Legal, cena de curtir. Até de time falando aqui. Vamos fazer um podcast de futebol, É cara. verdade, ó. Vai ficar rico com isso, cara. É uma ideia, hein? Ideia. Vamos fazer nossa sociedade aqui depois de conversa. Só falar de futebol. Mas não dá pra ter só corintiano na mesa, né? É que é a maioria, cara, a gente tem audiência. A maioria de A gente dá audiência. tem história boa pra contar. Um ser humano é uma drama. Pessoal, grande abraço. Gosto a todos. Valeu. E até a próxima. Valeu. Valeu.